Jonas, tem um conceito muito conhecido aqui, que a gente aborda muito no canal e que está muito em alta, que é a tal da transição planetária, né? Na Vedanta tem um termo muito interessante que você nos apresentou, que é chamado Golden Age. O que esses dois temas têm em comum e quão importante é a gente conhecer esse termo de Golden Age da Vedanta? Ok, para entender esse termo, a gente precisa, assim, compreender que dentro dos Vedas existem eras que a humanidade passa. E agora a gente está na quarta era, chamada de Kali Yuga, onde tem mais ignorância. Quando o nível de ignorância da população aumenta, né, de todo mundo, o que acontece é que a espiritualidade ela vai diminuindo de valor, ela vai ficando mais enfraquecida, e as pessoas que realmente guardam força espiritual, elas vão ficando mais raras e espalhadas. E chega um determinado momento que, ao mesmo tempo que você tem um aumento da tecnologia, todo mundo se conectando, o pessoal espiritual vai se conectar também. Então é como se todas essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo, fazendo asceses e com uma espiritualidade muito forte, se conectassem numa nova família. Ou seja, um círculo onde não existe mais essa divisão de tradições espirituais, porque agora a ignorância é muito alta e a gente precisa se unir para se proteger. Então você forma de novo um círculo onde você tem muita energia disponível para a transformação que as pessoas precisam passar. Então é como se no meio da ignorância tivesse assim a última parada da estação, sabe? Olha, abrir um portal para aquelas pessoas que realmente querem se transformar. Existe ainda essa possibilidade nesse período chamado de Golden Age, que é o período que a gente está entrando. E a gente pode ver ele como uma era apocalíptica também? Eu diria que talvez o pré-apocalíptico, porque realmente a hora que o bicho pegar assim, que a gente sabe que vai acontecer, assim, pelos textos antigos, né? Não existe mais possibilidade de você parar para meditar, parar para fazer altos estudos, né? A gente ainda vive um momento assim onde a tensão está se elevando, né? E acreditando, claro, todo mundo de que a gente consegue reverter isso com a energia do amor, do bem para a humanidade, né? Essa é a nossa ideia. E esse tempo, ele tá expresso... quando seria? E se a gente ainda está muito longe ou se a gente já está se aproximando? Não existe uma data temporal, até porque quando você está em Kali Yuga, a ignorância aumenta muito e você já perde a referência, sabe? Até mesmo a contagem de tempos, já você não tem mais confiança dentro da própria tradição. Tem 4, 5 contagens diferentes, né? Mas o que acontece é que tem algumas coisas, como, por exemplo, dizem que tem uma estrela que vai aparecer no céu, vermelha, sabe? Uma nova coisa vai acontecer. Fala de desastres naturais frequentes que vão começar a aparecer. Então, existe uma descrição, sabe? De um cenário, que eu não sei toda a descrição agora, né? Mas que você começa a olhar o que está acontecendo no mundo, você fala assim, cara, a gente está perto de uma crise sistêmica, né? Que a gente não sabe se é uma crise sociológica, uma crise financeira, uma crise natural, parece que está tudo ao mesmo tempo, daqui a pouco uma doença, né? O que está acontecendo, né? Eu achei interessante que você falou que, então, nesse período costuma haver uma união entre as tradições. Se você puder aprofundar nesse tema, como seria essa união e por que ela acontece? Simples, porque todas as tradições, elas são autossuficientes. Tipo, se você for lá no povo nativo norte-americano, tradição espiritual deles de milhares de anos, e você entrar dentro daquela tradição, ela te leva até o final da história. Acontece que com todo o processo de colonização, de luta, disputa entre eles, sobrevivência, as práticas elas vão ficando capengas. Então, você tem coisas muito fortes que funcionam e outras coisas que são perdidas, né? Nesse sentido, capengas. Elas vão ficando perdidas. Então, você, por exemplo, antigamente, na Índia, você tinha soma, que é essa bebida que o pessoal bebia, que deveria ser equivalente à ayahuasca. Hoje, a ayahuasca você tem no Brasil, você não tem na Índia. Perdeu lá. Se perdeu, né? Em compensação, na Índia, você tem Vedanta. E quando você vê o que Vedanta diz, você fala, cara, é a mesma coisa que o povo do Caminho Vermelho diz, né? Parece que é a mesma tradição, só que não tem mais a metodologia está guardada lá, né? A ayahuasca está guardada aqui. Aí, se você subir lá pro povo norte-americano, por exemplo, eles fazem busca da visão, vocês já ouviram falar? Dança do Sol. Busca da visão é uma prática que a pessoa sobe a montanha, fica 4 dias parada num círculo, né, onde ela não come nem bebe nada. Durante 4 dias e sem cobertura. Só rezando, sabe? E ela falta de água, falta de sono, sol na cabeça, e ela passa por um processo de purificação.
processo muito semelhante ao que você pode ver na Bíblia lá, tipo, Moisés subiu a montanha, né? E que você via também na tradição védica, mas ninguém mais faz, mas os norte-americanos ainda fazem. Então você vê que as peças, elas estão espalhadas pelo mundo. E de repente, né, você fala, poxa, por que a gente não junta tudo? A única razão de não juntar é para preservar cada uma das tradições, né? Então, tipo assim, o Lakota fala, isso aqui é minha tradição, não vou misturar. O da tradição védica fala, também não vou misturar a minha, né? Mas surge agora a necessidade de você combinar. Não por causa dos mestres, mas por causa de quem está chegando. Porque, por exemplo, o Vedanta é muito forte. Mas se a pessoa tiver o coração muito fechado emocionalmente, falta de contato emocional, até ela conseguir entender Vedanta vai levar muito tempo. Agora, se você der um copo de ayahuasca para ela, muda tudo. Entende? Acelera então, o processo. Você acelera o processo, porque ela tem uma necessidade numa outra área que Vedanta não pode ajudar tanto. E o que Vedanta pode ajudar, a ayahuasca não vai ajudar. Né? E assim você vai vendo que existe a possibilidade, né, de você unir as tradições em nome do bem da humanidade, né? O que é uma coisa muito bonita, né? E por que será que a gente está tão distante de fazer essa união? Você acha que seria por conta dessa crise filosófica que a gente vive? Você diz a união espiritual? Exatamente. Não, acho que a gente não está longe da união espiritual, a gente está próximo, porque agora as pessoas já estão se permitindo ir de uma tradição para outra, o que antes não era permitido. Porque religiões, em geral, todas as religiões, elas são autoexcludentes. Por exemplo, se você é católico, né, ou cristão, você vai dizer que não é budista. Se você é budista, você não é tal. Exato. Mas toda a tradição espiritual, ela é inclusiva. Então, se você é, por exemplo, sei lá, do caminho de Vedanta, você não tem problema nenhum de fazer uma tenda do suor com um mexicano. Não tem problema nenhum de tomar ayahuasca com um índio brasileiro. Não tem problema nenhum de viajar para o outro lado do mundo e fazer uma oração. Ou ir numa gira de Umbanda. Não tem problema nenhum, porque o espiritual é inclusivo. O religioso é excludente, sabe? Então, assim, o que está acontecendo, na verdade, é que as pessoas estão se abrindo por necessidade, né? Então... E pelo uso da tecnologia também, né? A possibilidade, né? Então a gente pode dizer que o Vedanta não é uma religião, ele não se encaixa nesse quesito. Graças a Deus, não é. E por mais que, por exemplo, eu, como Acharya de Vedanta, sou um representante da tradição védica, né? Que é a tradição, assim, que é o, vamos dizer assim, o aparato, né? Onde Vedanta está ali no meio. Então eu represento essa tradição, tem um caráter religioso, sabe? Mas Vedanta em si não é uma religião. Assim como Yoga não é uma religião. Ayurveda não é uma religião. Meditação não é uma religião. Vedanta é mais um instrumento da tradição védica que não é uma religião. Ela é mais como se fosse uma prática, a gente pode dizer? Uma prática, né? É uma prática, é um instrumento que você tem para, vamos dizer assim, purificar a sua mente através de um conjunto de pensamentos. A pessoa te oferece pensamentos que você pensa naquilo de coração aberto e você fala, pô, não é que esse negócio é verdade? Ou não, isso aqui eu estava pensando errado. Então, vai jogando luz sobre a mente, sabe? Esclarecendo a mente. É para isso que serve Vedanta. E, Jonas, o que você poderia dizer para as pessoas que ainda estão muito enraizadas nessa visão excludente entre religiões? Porque boa parte das pessoas que habitam aqui no Brasil, no Ocidente principalmente, é muito desse jeito que, como você falou, né? Se eu sou evangélico, eu não sou isso. Se eu sou budista, eu não sou aquilo. Como que essas pessoas, nesse momento tão difícil que a gente está passando, elas podem começar a ter um pouco mais de abertura para isso? Olha, é um tema um pouco polêmico, né? Então, assim, eu vou falar do meu coração, mas... Porque, assim, eu acredito também que nessa honestidade todo mundo cresce, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tem que parar de ter a visão das instituições religiosas e passar a ter a nossa inspiração naquelas pessoas especiais que passaram pela Terra e que são, vamos dizer assim, o início dessas tradições. Então, você pensa assim... você acha que realmente o Senhor Cristo ele teria uma dificuldade de entrar num outro lugar e abraçar uma pessoa que pensa diferente dele ou ser de um outro lugar? Você acha que ele ia ter preconceito contra isso? Então também não tem. Talvez a religião te diga diferente, mas vê só, a religião já mudou muito. Antigamente, quando a gente era pequeno, o padre rezava virado pro altar. E de repente decidiu que não, agora ele vira o pessoal, virou uma palestra. Antes era muito mais parecido com uma púdia, né, onde você está ali de frente para o santo, de frente para um altar, fazendo uma oração. Agora é muito mais como se fosse uma palestra. E assim, mudou. Mas
Então, se mudou, significa que não é isso nem aquilo. Tem um espírito por detrás. Esse espírito, que é o espírito do Cristo, no caso da igreja, é o que eu acho que as pessoas têm que se conectar. Se você pensar no Buda também, né? Tipo, o Senhor Buda. Poxa, tipo, o Senhor Buda, cara, era não violência, cara. Como que eu, como budista, vou estar julgando os outros se sabe, a caricatura ali, o ápice, o mestre é da não violência, do não julgamento, sabe? Então eu diria que a gente tem que se conectar a essas pessoas especiais que passaram por aqui, né? Essas pessoas santas. Porque o ser humano, ele sempre vai degradar. O poder corrompe, sabe? O tempo passa, as coisas mudam, e daqui a pouco, tipo assim, um padre que até, sei lá, boa parte da história era casado e tinha filhos, hoje em dia ele não pode ser casado nem ter filhos. E qual é a mensagem que a gente está passando? Que sexualidade, filhos e família é contra o sagrado religioso, né? É contra o espiritual. E isso afeta o mundo inteiro. Você vai pegar assim, até na Índia as pessoas acham que, sabe? E se você olhar nas Upanishads, nos Vedas, todos os professores das Upanishads eram casados e tinham filhos. Caramba. Todos. Não existe uma Upanishad que você veja que o cara não está ensinando para o filho dele. O mestre, sei lá, está ensinando para a esposa. Sabe? Tipo assim, eles eram casados. Hoje em dia também? Não, hoje em dia não. Hoje em dia existe uma mudança. E isso é uma mudança que afetou todo mundo, sabe? Até lá. Então, se você pega os mestres também, Swamis, etc. e tal, do passado, tipo o próprio Veda Vyasa, que divide os Vedas, né? Ele é avô lá dos Pandavas, lá, ele tem uma conexão, sabe? Tipo assim. Então, ao mesmo tempo que a pessoa era uma pessoa dedicada à espiritualidade, ela não negava a sexualidade dela. E nem havia uma visão de que a sexualidade era uma coisa errada. Tudo isso é essa onda nova que está surgindo, né? Então, a gente tem que passar por cima dessa compreensão dessas instituições todas para entender o espírito por detrás. O espírito é o quê? É da gente se conectar, a gente viver bem, sabe? Ser uma pessoa melhor, sermos todos iguais, poder, sabe, crescer, né? Como que a gente dirige a nossa sociedade para um lugar melhor? Não é brigando, pô. Sabe? Não é falando eu não gosto de você porque você não tem o mesmo time espiritual que eu. Sabe? Isso é ridículo, né? E onde você acha que começou a ter essa mudança? E por quê? Tem algum contexto histórico? Você diz assim, a mudança para o mal ou mudança para o bem? Para o mal. Para o mal mesmo? Eu acho que é a distância da fonte, né, cara? Você imagina, quando, falando assim da religião católica, né? Cristo estava na Terra, a mensagem estava viva. O tempo vai passando, né? E naturalmente a coisa vai se degradando, vai mudando e as pessoas vão tentando entender como fazer o melhor para as pessoas. Que até se conecta com o termo da quarta era, né? Que é de ignorância. Exato. E aí, de repente, você descobre, assim, sabe, a quantidade de violência que tem contra crianças dentro da igreja. Você fala, cara, como que pode isso? Você tá entendendo? O que tinha que acontecer? Tinha que acabar tudo, né? Falar assim, ó, vamos parar tudo e vamos começar uma nova coisa, entende? Mas também não pode, porque tem poder envolvido, tem um monte de coisa. Então, não, vamos se adaptar e vamos melhorar. O que tá ótimo, né? Tipo assim, vamos fazer a coisa melhor. Sim. É o que temos que fazer. Mas então, se é assim, então a gente precisa dar um passo para trás como pessoa. E falar assim, não, eu confio em Jesus. Você entende? Não confio nas pessoas que estão no meio do caminho, eu confio em Jesus. E se Deus é todo poderoso mesmo, seja lá qual for a tradição que você segue, ele não precisa de intermediário nenhum para falar com você, nem com ninguém. Você entende? Sabe? Mas é uma outra visão, né? E por isso eu não vou falar muito também para não ser cancelado aqui. Até o próprio termo religião, né? Significa religare, né? Que é a união. Mas eu achei interessante, pegando esse gancho da quarta era de Kali Yuga, se você puder apresentar para nós quais são todas as eras. Sim. E o que caracteriza cada uma delas? Então, a Satya Yuga é a primeira era. E é bom lembrar que é um ciclo, né? Depois que passa a Kali Yuga, começa a Satya Yuga de novo. Né? Certo. Então, Satya Yuga é quando o conhecimento e a clareza prevalecem na sociedade. Então, todo mundo é espiritualizado. Não há necessidade nem de governo, porque todo mundo faz o que precisa fazer. Né? Eles não vão deixar chegar nessa era de novo, não, né? Não vai deixar. De jeito nenhum. Satya Yuga, então. Satya Yuga. Satya significa verdade, né? E ela começou isso é dito assim milênios é dito que a gente está no início de Kali Yuga, que tem aproximadamente, tá? Tipo, eu não estou batendo os números, é tipo assim, uns 50 mil. Cada uma que vai para trás, você pode multiplicar por 2, né? Então você tem Dwapara, Tetra Yuga e Satya Yuga. Então, uma tem 50, outra tem 100, outra tem 200, outra tem 400. Então, é tipo na ordem de 400 mil anos, né? Assim, mais ou menos, ordem de grandeza. Né? Caramba. E isso tá nos Vedas. Isso tá nos Vedas.
Entendi. Então a primeira é quando ninguém precisa... Não há necessidade de governo, todo mundo vive a verdade, vive com liberdade, né? O respeito ao próximo, a propósito da vida é a conexão espiritual, então assim, não precisa religar porque tá todo mundo ligado. Que lindo, hein? Que lindo esse, hein? Essa é a melhor, né? Todo mundo quer viver lá, mas enfim. E a segunda? Interessantemente também, assim, nessa época, a conexão é direta, né? Então, assim, a religião é feita por uma conexão direta com Deus, né? Na segunda era, agora eu não tô lembrando se é do Apara ou espera aí. Eu acho que é do Apara. Depois vocês dão uma olhada, né? Uma das duas, do Apara. Aí na segunda época, você já tem... o nível de ignorância já aumenta um pouco, sabe? Aí existe uma necessidade de você organizar as pessoas em clãs, sabe? Em tribos, começa a ter essa organização. E a oração passa a ser feita a oração passa a ser feita no fogo. Certo. Então você tem aquelas romas, né, que são aquelas fogueiras onde as pessoas oferecem as coisas dentro do fogo. Não dá mais para você sentar, meditar isso ou não. Você precisa ter o fogo para poder firmar a conexão, né? O poder já está saindo um pouco de dentro para fora. Exatamente. Já está necessitando de uma coisa externa. Na terceira era, que é a era dos reis, né, que termina com a morte de Shri Krishna, né, que é a história do Mahabharata, né? Essa terceira era... Então tem muitas guerras, né? Porque estão os reis disputando território e tudo mais. E é nessa era que começa a oração através de formas, né? Tipo, você tem um santo, etc. e tal. É nessa era, terceira era. Entendi. Ou seja, tá ainda mais, que nem o Maurício falou, mais para fora, né? Ou seja, você tá adorando uma imagem, um símbolo. Um símbolo, né? E assim, a quarta, que é a que a gente está agora, diz que a adoração a formas não é mais possível, porque a pessoa, quando vê alguém adorando a forma, acha que a pessoa está rezando por uma pedra. Ela não consegue entender que é um símbolo. Tanto que se você for ver as religiões todas, uma acusa a outra de estar fazendo a mesma coisa. Está rezando por um símbolo. Pô, está rezando por uma pedra. Pô, está rezando por um zanga de madeira. Pô, ninguém é burro, né, cara? Tipo assim, o judeu não está rezando por um livro. Ele está rezando para Deus. E ele considera o livro sagrado. Né? Assim como você pode fazer uma continência para uma bandeira e você não está rezando para, né, fazendo continência para a bandeira, você tem um símbolo para Deus, uma coisa sagrada, e você está rezando através daquilo. O islâmico não está rezando para pedra. Exato, girando em torno de uma pedra. Não, é uma coisa sagrada, né? Tem que ter um respeito. Só que um fala que o outro está fazendo aquilo, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então diz que já não dá mais. Aí agora, a única coisa que é capaz de levar a mente do ser humano para essa conexão divina é a música. Música? É a música. Então, na quarta era, a única coisa que transforma a sociedade é a música. E por isso a importância da música, né? No processo espiritual das pessoas, nesse período que a gente está vivendo. Né? E aí seria a última era, a quarta? A última, E aí a ideia é, após essa era, volta para a primeira? Volta porque dá um reset. A ignorância sobe muito, a sociedade implode, porque a ignorância não sobrevive sozinha, é tipo um câncer, né? Chega uma hora que as pessoas são tão gananciosas e tal, tentando controlar umas às outras, que a própria pessoa que ela está tentando controlar se volta contra ela e o negócio implode. Aí, quando tudo se implode, volta de novo a Satya Yuga. Entendi. Então é por isso que está muito na pauta o termo de resets, tem o problema financeiro, as instituições. Sim. O reset financeiro, agora saindo um pouco do meu papel de acharya, né, falando como consultor, né, que vivia esse mundo, está mais associado à bolha do sistema financeiro que a gente está vivendo, né? Tanto das pessoas, né, imprimirem dinheiro sem ter o dinheiro de verdade, né, as transações e tal são todas voltadas para uma dívida, né? As pessoas compram as coisas e vivem com dívidas. Então, a hora que todo mundo pedir o dinheiro que está no banco, se que tiver uma insegurança generalizada, vai se descobrir que o dinheiro não existe, né? E a única forma de evitar essa crise é fazer o dinheiro de todo mundo se desvalorizar. Isso é chamado de reset, né? Então, as pessoas que mandam nesse mundo do ponto de vista financeiro criam uma situação onde todo o dinheiro de todo mundo vai perdendo valor. E aí, como todo mundo perdeu o dinheiro que tinha, já não tem problema, todo mundo pediu o dinheiro porque não vale nada. Você entende? É basicamente isso. E essa crise está iminente, está? Ela está bem iminente, né? E assim, eu não tenho hoje em dia mais assim a capacidade técnica de dizer para você todos os sinais, né? Mas de volta e meia você vê assim um governo tendo que aportar dinheiro para um banco, porque se aquele banco quebrar lá na Europa, vai gerar uma catástrofe de insegurança no mundo inteiro, né? Então já está se tapando buracos, né?
Então, assim, a crise financeira, ela não tem muito como escapar, né? Essa seria a crise financeira que você relata, que seria um objeto de estudo seu? Essa é a crise financeira que eu relato. E assim, não que eu pare para estudar isso constantemente, mas como eu fui do mercado financeiro e eu converso muito com os meus amigos, né? A gente fica discutindo os cenários que estão acontecendo para entender, né? Sabe, o que está acontecendo realmente, né? E basicamente é necessário, o sistema ficou velho, né? Então se imprimiu muito dinheiro, se fez muita coisa e agora a conta não está fechando, né? Então vai ter que quebrar algumas instituições, zerar algumas coisas, né? E eu não estou falando isso assim no espírito de, gente, é o caos, né? Quero implantar o caos. Não, só uma consciência, já aconteceu antes, né? Lembra quando a gente estava lá na época do Collor? Sim. Já aconteceu, todo mundo sobreviveu, foi horrível, né? Mas a humanidade passa por isso, né? De vez em quando a gente tem que passar por isso, né? E essa crise ideológica? O que seria a crise ideológica é uma coisa mais perigosa, que é o seguinte: a gente sempre fica preocupado com o financeiro, né? Mas não é o ideológico que é o problema. Então você vê assim, há pouco tempo no Nepal teve essa situação onde eles fecharam as redes sociais, né? Eu vi, sim. E aí deu uma revolta Deu enorme. uma revolta, botaram fogo sei lá, na Casa Branca lá do Nepal, sim. né? Sabe, tipo assim, uma coisa muito séria, né? Os jovens se revoltaram, né? Nas emissoras de TV. Emissoras de TV, eles decidiram, entendeu? Que tipo assim, não querem viver desse jeito, sabe? A gente já vê em alguns países da Europa movimentos assim muito fortes também de revolta contra, sei lá, contra o uso de petróleo, revolta contra uma determinada parte da população que está dominando uma certa região, sabe? Existe esse movimento generalizado. Mas hoje ele é condenável por nós ainda. Se acontecer, por exemplo, agora mesmo, eu estava andando ali na Paulista, estava tendo uma passeata contra o Starbucks. Certo. Né? É interessante, né? Interessante. Aí eu fiquei olhando, né? Eu tava no Starbucks, tomando um chá. Aí eu olhei, assim, as pessoas têm mais o que fazer, sabe? Tipo assim, sem desmerecer o valor da passeata, seja lá o que eles estão defendendo. Mas o pessoal quer trabalhar, você tá entendendo? Tipo assim, tal, não sei o quê. Agora, imagina se as pessoas decidissem que não, que isso tá certo, é isso que tem para ser feito. Todo dia ia ter uma passeata, né? A gente não ia conseguir se mexer. Então, na verdade, as pessoas estão acreditando num sistema há muito tempo que todo mundo assume que é verdadeiro, que é você tem que acordar a tal hora da manhã, sair da sua casa, ir trabalhar, né, voltar para casa e dormir. Mas e se as pessoas pararem de acreditar nisso? Porque antes da Segunda Guerra Mundial não era assim. Como que era? Era uma noção diferente, porque Ótimo, você pensa assim, olha, vamos supor, sai um pouco da Europa e uma cidade grande, imagina você estar lá na Amazônia, como lá nas aldeias que a gente já foi. Certo. Você tem o peixe ali para comer, dentro do rio, que você pesca e você tá, sabe? Você tem as coisas que você gosta de fazer, tem o igarapé, você tem, né, as outras pessoas, tem a sua vida, futebol ali, né, a vida normal de uma pessoa, você tá entendendo? Quando que você vê uma pessoa estressada que ela tem que trabalhar 8 horas por dia? Quando ela quer comer, ela pega o peixe. Se ela tem algum problema, ela vai até a cidade. Ela vai trabalhar por outro paradigma. O paradigma, talvez, do ciclo espiritual ali daquela aldeia. O paradigma de querer ser reconhecida dentro de um outro sistema, sabe? Então, você imagina assim, como que era o Japão antes da guerra? Sabe? Como eram outras formas de pensar, de por que as pessoas faziam o que faziam. Não existia esse conceito de você trabalhar e ganhar um salário, e com esse salário você poder comprar sua felicidade, sabe? Isso foi vendido depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente está todo mundo vivendo assim. Se, vê só, a situação sociológica, né, vamos dizer assim, não é nem uma questão de financeiro, mas sociológico, na Europa, cair, parece que não vai afetar em nada a gente no Brasil, né? Eles estão lá na Europa, o problema é deles. Não, mas a Europa, ela tem sido, durante todos esses anos, o berço ideológico do mundo. Qual roupa que você vai usar? Que decidiram lá na Europa. Sabe? Qual música que é boa? Que está na Europa. O que é arte? O que vem da Europa. A cultura é totalmente europeia. É europeia. Então, tipo, se a partir dos jovens na Europa decidirem que não é mais para viver assim, isso se propaga até o Brasil. E as pessoas aqui também vão falar, pô, eu não quero mais fazer isso, não. E aí você vai ter uma crise sistêmica, porque as pessoas não vão estar trabalhando, não vão estar mais acreditando em trabalhar. Elas vão falar, pensa hoje com a internet,
Poxa, como que é fácil uma pessoa ganhar dinheiro, assim, tipo, muito mais do que antigamente? Se você para pensar, né? Tipo assim, antes você tinha, assim, você tem que entrar para uma empresa... médico, um advogado. Um médico, você tem que batalhar sua vida inteira para poder chegar numa determinada posição, sabe? Você nem podia montar sua própria empresa assim com tanta facilidade. Isso tudo foi mudando, sabe? Então hoje é muito fácil. A pessoa rapidinho ela ganha alguma coisa. Daqui a pouco eu falo assim, para que eu vou trabalhar para alguém? O conceito de trabalhar para alguém vai desaparecer. Eu vou trabalhar para mim. Eu vou ter a minha empresa, o meu serviço tem um valor, eu vou oferecer aquilo, sabe? Então, existe uma progressão nesse processo de entendimento de como que eu trabalho, qual que é o propósito da minha vida, o que que eu estou fazendo aqui. Quando a crise for alta, imagina, coloca uns desastres naturais. Você sabe que lá nos Estados Unidos agora está dando menos 45 graus, né? Teve esse anúncio. Menos 45 graus. Estado de emergência. É tipo assim, Antártida, né? Sabe? Coloca uns problemas climáticos no mundo. Coloca uma crise financeira. Coloca uma dificuldade com comida, sabe? Porque se está menos 45 graus, pode ser algum lugar não tenha comida. Você vai somando, aí uma crise política, aí o Trump invadiu a Venezuela, o caramba, sabe? Daqui a pouco o que acontece? O cara lá fala assim, sabe o quê? Eu não vou mais trabalhar isso aqui, eu não acredito nisso não. Eu vou ficar aqui que nem um escravo trabalhando. Perde a crença de que aquilo é algo a vida. Sustentável. A vida não é isso, entende? Isso se propaga para o mundo, aí a gente vai ter o caos. Porque de verdade mesmo, vamos dizer assim, o conforto que a gente está vivendo e o conceito de conforto vem porque está todo mundo trabalhando. Porque se a galera decidir que não vai trabalhar, o conforto acaba, sabe? Aí entra um novo momento, né? Porque hoje predomina um pouco aquela visão de a pessoa tá sobrevivendo. Talvez por isso que ainda o sistema se mantenha de pé. Porque ainda ele gera eu tô sobrevivendo, tô vivendo aqui. Exato. Entre aspas, né? Você gera ali uma gamificação da vida, né? Sabe? Você tem que ganhar para não sei o que, aí você pode comprar um carro novo, aí você pode não sei o que. É uma gamificação da vida, né? Vai ter uma hora que o pessoal vai falar, pô, isso aqui estão criando isso aqui para mim, você tá entendendo? Tipo assim... Tipo um conto de fadas que cai, né? Que a criança descobre que o Papai Noel não existe. Exatamente, rapaz. Exatamente. Tem uma hora que essa ficha cai. Mas como que a ficha cai? A ficha cai quando a gente vê, né, que já está muito claro que os problemas da vida sociológicos, sociais, do país, da cidade, não são resolvidos. Só vai indo para frente. Quando acaba a comida, o pessoal para de aceitar a democracia. Para de aceitar o sistema de governo. Eu não sou a favor disso, muito pelo contrário. Eu sou assim, eu acho que a democracia é o melhor sistema que tem. Só uma pena que não existe. Você entende? Porque para existir, as pessoas teriam que ser educadas. Imagina, você vai votar em quem vai decidir a taxa de juros. Você sabe o que é a taxa de juros? Qual é o impacto disso na economia? Você sabe quem é melhor? Ninguém sabe nada. Então, tipo assim, um monte de gente votar sem saber o que está fazendo, né? Então, assim, é o melhor que a gente pode ter. Mas ainda assim, com sinceridade... está muito abaixo do que a gente precisa, né? Ganha o político que sabe manipular melhor, né? Não né? o que tem mais virtudes. Eu nem gostaria de dizer isso, mas é verdade. Então a gente, Jonas, a gente pode dizer que esse caos que já está acontecendo e ele pode se intensificar, como você está falando, ele pode ser um caos para essas instituições, para o ambiente externo. Mas no interno, isso vai gerar um despertar de consciência nas pessoas? Ela pode gerar ou um despertar, se a pessoa estiver, vamos dizer assim, preparada e estiver conectada a essa frequência. Inclusive, essa é uma razão pelo qual o trabalho de vocês é muito importante, né? Porque você está jogando luz na cabeça das pessoas, pensar de forma diferente. Exato. Então, ela desperta. Essa é uma opção. A outra opção é o quê? Ela entra em desespero. Revolta. Porque ela entra em desespero. Ela não quer ter que mudar de visão sobre si, nem sobre o mundo. Ela não quer ver que é tudo uma palhaçada. Mas só que agora não tem mais jeito, né? A água tá batendo na bunda, se ela não crescer, ela vai tomar. Aí o que vai acontecer? Né? Ela entra num desespero, né? E essa é a crise. Então, assim, é tipo você olhar para aquele momento, né, onde ficou todo mundo de quarentena, né? Tipo assim, por um lado, uma desgraça. Por outro lado, uma oportunidade de você estar na sua casa, de você se aproximar. As pessoas passaram a trabalhar de home office, sabe? Obviamente, ninguém quer ter que passar por isso, mas já que tem que passar, a gente vai passar aprendendo, crescendo, sendo melhor, né? Então, todo momento, assim, de crise, a gente pensa, assim, sabe, que as pessoas que vamos assim, que comandam, assim, daquele
plano de... A Matrix. como é que se diz? Da Matrix ou de teoria da conspiração, que eles querem a crise. Não, eles não querem a crise. A crise é ruim para eles. Eles querem manter tudo como sempre foi. É melhor manter tudo como sempre foi, porque na hora da crise é que o ser humano se descobre como ser humano. Sabe? Você pensa nisso. Na hora da crise, você pensa assim, na hora da crise, nossa, todo mundo... Não, na hora da crise a pessoa descobre que ela não precisa de nada para ser feliz. Nossa. É na hora da crise. Exato. Entende? Então é muito desesperador para essas pessoas que têm uma crise. Então eles também não querem que tenha crise. Sabe? Foi exatamente assim que os grandes mestres espirituais do passado encontraram a tal da iluminação, né? E podiam transmitir a mensagem deles, né? A mensagem voava porque estava num momento de crise, né? Claro, sabe? Então, nos textos védicos tem alguma, por exemplo, a outra vez que a gente esteve em Kali Yuga, como se desenrolou o processo? Pô, tem. Pra gente conseguir meio que mapear mais ou menos para onde a gente tá indo? Olha, é muito difícil, assim, do ponto de vista de a gente saber o que fazer, né? Porque cada um dentro dessa história tem um karma, né? Tem uma missão, sabe? Então vocês estão na missão de vocês, espalhando luz, eu tô na minha. Cada um tá trabalhando, às vezes, né, cuidando de um filho para fazer um mundo melhor. Cada um tem a sua missão. E a ideia de você saber o que acontece em Kali Yuga não é com o objetivo de você fazer diferente. Porque a gente sempre vai lutar pelo bem, mesmo sabendo que a gente vai perder, sabe? A gente vai lutar pelo bem, ponto, sabe? Agora, sabendo que a ignorância está aumentando, a gente não fica com a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa errada, sabe? Não, contrário. Tipo assim, o mundo tá do jeito que tá devido a esse momento que a gente está vivendo e não teria como ser diferente, sabe? Não teria como ser diferente porque o nível de ignorância é muito alto. As pessoas, todas as pessoas, quando as coisas não vão bem, elas culpam o governante. Pensa nisso. Sempre. Sabe? Só que a verdade é que o poder corrompe. E para uma pessoa poder subir numa posição de governante, seja lá o que for, sem cair, é muito difícil. Ela precisa ter uma estrutura psicológica e tal, muito complicada de uma pessoa ter. Para ela não se corromper? Para ela não se corromper pelo próprio poder, sabe? Sabe, pela fama, por estar sentada no trono, você tá entendendo? Então, o que acontece? Se a pessoa não tá no poder, ela olha quem tá em cima, ela critica. Aí, o que ela sai? Aquela pessoa sai do poder e entra outra, mas a outra pessoa que entra faz igual. Exato. Sabe? Ela sente o mesmo problema que tá acontecendo, sabe? É aquela velha história, né? Que os políticos são o espelho da sociedade e não o contrário, né? É verdade, né? É uma boa maneira de pensar, sabe? Então, assim, a gente acaba tendo muita crítica sem conseguir entender verdadeiramente o problema, sabe? E o problema é o quê? É a falta de autoconhecimento, é a falta de olhar para si. O problema não é você pensar de direita, de esquerda, de nada, até porque todo mundo quer a mesma coisa, um país melhor, uma sociedade melhor, sabe? Quer o fim da desigualdade, quer que todo mundo possa viver com amor, isso é o que todo mundo quer. Mas a falta de entendimento interno sobre isso faz as pessoas, em vez de querer igualdade, querer se vingar, né? Em vez de querer o melhor para a sociedade, querer o melhor para si, sabe? Porque, não, isso aqui vai me ajudar, então é isso aqui, mas de repente o melhor para a sociedade não é o que é melhor para mim. Então, tipo assim, por que eu vou perguntar o que é melhor para cada um? Essa não deveria ser a pergunta. O que é o melhor para nós, O que é melhor para nós? Pro coletivo. Pro coletivo, né? Então a gente precisa passar por um processo de evolução pessoal, sabe? Para que a gente possa, como sociedade, trabalhar melhor, sabe? A gente vê que lá na Índia, né? Eu não tive a oportunidade de ir, o Maurício já foi. Você está sempre por lá. A sociedade, por mais que tenha divisão por castas, né? As pessoas parecem ser mais evoluídas, né? Ou seja, mesmo com menos condições, a pessoa ela tem uma espiritualidade aguçada. Você acha que o papel da educação é importante nesse quesito? A Vedanta, de alguma forma, ela é passada nos ensinamentos na base educacional das crianças na Índia? Então, para não responder sim e não, né? Vamos responder o que é, né? Vedanta é um instrumento como o yoga que precisa ser passado de verdade mesmo depois que a pessoa já tem uma vida estruturada, tipo assim, depois dos 21. Mas Vedanta faz parte da tradição védica, onde tem as histórias, os valores e tudo mais, que é o que é passado até hoje para as crianças. Você vai numa escola na Índia, uma escola assim, normal dessas assim,
você não sabe onde você tá, cara. Eu, como brasileiro, você não entende o que é aquilo. Você não entende o que é você ver... Assim, eu já entrei lá, né? Depois do Padre Machiri, eu ia nos lugares... É tipo um jogador de futebol indo lá, né? Pra né, ver as pessoas. Eu entrava, assim, 300, 500 crianças perfiladas, sentadas no chão, em silêncio, ouvindo. Com 10 anos de idade, com 11 anos de idade. Você fala, cara, isso não é possível. Que loucura. No Brasil, isso não é possível. Possível. Impossível. Nem com 10 crianças, com 500. E não só isso, você canta, as crianças cantam junto, você conversa, as pessoas, elas conversam com você, sabe? E olha que eu não fui a uma escola, eu fui a várias, sabe? Então existe realmente uma cultura, não é mais do que um conhecimento, é uma cultura que preserva a qualidade da mente, sabe? Na Índia, isso é verdade. Agora, dizer que a Índia é um país perfeito, eu também não diria dessa forma, eu diria que a Índia é tão grande que tudo que existe fora da Índia existe dentro. Existe mais religião dentro da Índia do que fora da Índia. Pensa nisso. Caraca. Sabe? Mais religião dentro da Índia. Então você vai encontrar as coisas negativas da sociedade dentro da Índia? Você vai encontrar também. Mas ainda assim, lá você vai encontrar a presença de uma cultura que você não encontra em lugar nenhum, sabe? E esse é o valor dessa cultura. E é o que faz a Índia ser um lugar especial, apesar de todas as dificuldades que ela tem também. É uma coisa muito bonita, assim, quando você vê... sabe, a população, assim, geral, não vamos botar assim, mais pobre, né, etc. E a pureza, a energia que as pessoas têm. Porque você, aqui no Ocidente, você não vê isso, sabe? Não que as pessoas não sejam puras, mas elas estão presas dentro de uma ideologia, sabe, social. Então, muitas vezes, elas exibem, assim, um sofrimento da vida, sabe? Lá você vai, às vezes, sabe, embaixo de um viaduto. Você não vai ver, assim, 10 pessoas. Você vai ver 1000, né? Porque é Índia, tudo é vezes 100, né? Você vai ver 1000. E você vai ver pessoas sentadas, conversando, comendo ali um pastelzinho com a mão, você tá entendendo? Você vai falar, cara, essas pessoas são mais felizes do que eu na minha casa com a minha família. E isso dá um bug na mente, né? Você fala, cara, tem uma parada muito errada com a sociedade, sabe? Como que pode? Se a felicidade fosse um produto do conforto, então em todo hotel 5 estrelas todo mundo tinha que estar feliz, né? Mas não é assim. Você pode viver a pior noite da sua vida no hotel 5 estrelas. E você pode viver o melhor dia sentado na calçada, sabe? Com uma pessoa que você gosta, tomando uma cerveja sem álcool. Sabe? É possível. Nova York seria a cidade mais feliz do mundo. Exato. E é exatamente o contrário. Exatamente o oposto, né? Sabe? Tipo assim, então, assim, a verdade é que a humanidade tá acordando pro fato que sem a espiritualidade, essa vida vira uma piada, né, cara? Pensa no hospital, cara. O hospital é uma coisa que me intriga, sabe? Toda vez que eu vou no hospital, sabe? É um dos lugares onde mais se come mal, brother. Hospital. É. Impressionante. O doente recebe um suco de câncer feito de açúcar branco puro, você tá entendendo? Pra ele beber. O médico tá tomando pílula pra ficar acordado pra trabalhar, pensa nisso. E pra dormir. Não tem uma coisa muito errada, não faz sentido nenhum, né? Errada, tinha que ser a melhor comida, né? Tratar as pessoas. Cara, tinha que falar, poxa, não sei o que, é um lugar bom, você tá se sentindo bem, você tá entendendo? Não, tipo assim, todo mundo quer sair correndo do hospital, né? Tipo assim. Bom, enfim. E uma coisa que me chamou a atenção, que a gente tá na Golden Age, é a era da ignorância. Por que chama Golden Age se é ignorância? Kali Yuga é o nome da era. Né? Kali significa discussão, raiva, né? Essa energia assim de... E conflito. Por isso, conflito. E por isso é Kali Yuga, a era do conflito. Yuga é a era, né? E dentro desse momento você tem esse Golden Age, que é um termo em inglês que na verdade foi traduzido de Hiranya, né? Que significa... esse Hiranyakala, que é vamos dizer assim, o momento do ouro, sabe? O ouro no sentido de uma coisa brilhante e muito especial. Então, lá no meio do lago, né, todo sujo, cresce uma flor de lótus, sabe? Tá. Esse é o que é chamado da Golden Age. Ali no meio tem, sabe, uma situação acontecendo que é muito especial. Então, assim, pô, é crise pra lá, é crise pra cá, mas falta pouco tempo. Daqui a pouco, quando a espiritualidade for vista como uma só, de todas as tradições ancestrais, quando a pessoa falar, eu quero me libertar, ela tem tudo na mão dela. É um respiro, né? O Golden Age seria um respiro ao meio ao caos. Exato. É tipo assim, uma compensação. Já que a crise está muito alta, vamos permitir também que exista uma espiritualidade muito alta ao mesmo tempo. Mas não é disponível para todos. Né? E aí entra aquele outro assunto que a gente estava conversando, da espiritualidade ser uma commodity. Então, a espiritualidade, no primeiro momento, ela é uma commodity. Significa assim, que você fala, vou fazer yoga. Aí não importa o professor. Aí muita gente chega para mim e pergunta assim, qual que é o melhor yoga para eu fazer? Eu falei, cara, não é o melhor yoga. A pergunta é, qual que é o bom professor? Porque
né? Se você vai... Tipo de yoga. Yoga é feito com o corpo. Você vai levantar o braço e abaixar. O que você quer é o quê? Uma pessoa que tem as qualidades que você quer ter na sua vida, né? Mas ninguém pensa nisso. É porque o yoga virou meio que uma questão física, né? Uma questão física. Tem o hot yoga, Exato. tem o... É tipo o temaki, né? Dizem que temaki lá no Japão não tem cream cheese, né? E salmão batido. Essa é a invenção do brasileiro. Não, olha, cara, não, é uma coisa de louco. Posso contar uma coisa engraçada? Com certeza. Eu fui para os Estados Unidos uma vez, né? Eu contei isso uma vez, a minha experiência pessoal. Depois falaram até que tinha outras pessoas que contaram a mesma experiência na internet, mas é minha experiência. Aí, minha esposa estava fazendo um curso de culinária e tal, eu fui para lá, eu não tinha muito o que fazer, estava no começo, né, dos 10 anos atrás, né? Tinha poucas aulas. E eu gostava de lutar, eu fazia yoga. Aí eu falei assim, cara, eu vou numa aula de boxe, porque diz que aqui nos Estados Unidos, né, o pessoal é bom de boxe. O professor é bom. O professor é bom na aula de boxe. E vou numa aula de yoga, porque eu sou final de tradição védica e tal, né? E naquela época a gente não tinha, assim, 50 alunos, né? Aí, beleza. Aí eu cheguei na aula de yoga, cara. Eu não entendia nada, porque eu tinha acabado de vir da Índia. Na de yoga ou na de boxe? De yoga. Eu tinha acabado de vir da Índia. Eu não tava sacando como é que era o yoga no Brasil ainda, você tá entendendo? Porque mudou muito, né? 4 anos e meio foi a revolução, sabe? Ou yoga no Ocidente, ainda mais lá em Nova York, né? Então, cara, as pessoas chegavam de calça, assim, de lycra para fazer yoga, com buracos, todos maquiados, com o tapete combinando com a calça, brother. Falei, cara, isso não faz sentido nenhum. Pra que a pessoa se maquia para fazer yoga? Pra que ela tá, tipo assim, sabe, tipo assim, combinando a calça? Enquanto isso na Índia, o cara vem com um pano de camisa social, abre no meio do mato e vamos fazer yoga. Tipo assim, é uma atividade, na verdade, de desapego, sabe? Aqui no Ocidente, tá estressada pra chegar na aula de yoga, vai se atrasar. Sabe? Tipo, não faz sentido, né? Me estressar pra ir pra aula de yoga. E aí, tudo bem, né? Entrei e tal, sentou, aí o professor começou a cantar um mantra, era uma professora. Só que, cara, o mantra não tava certo, eu sabia cantar, eu comecei a cantar junto, né? Tipo assim, vamos cantar junto, né? Aí ela viu que eu cantava, né? Aí ela chegou, poxa, você não é daqui? Eu falei, não, eu sou do Brasil, tal, eu tô visitando, vim fazer uma aula. Aí ela, mas você já estudou? Aí eu falei, já, eu estudei na Índia, não sei, acabou. Persona não grata. Como é que sim, pô, estudou na Índia, sabe cantar mantra, o que você tá fazendo na minha aula? Tipo assim, daqui a pouco o pessoal vai ver que eu não sei cantar, sabe aquela coisa? Tipo, né, então não sei o que ele sabe, me sinto ameaçada e tal, pô, fiquei lá no reduto do canto lá da aula e tipo assim, tudo bem, sabe? Nossa. Paciência, né? Aí, saindo de lá, fui fazer o boxe, né? Pô, um viaduto ali, perto ali do cais, ali no Nova York, um lugar bonito, assim. E era um lugar, assim, fechado, sabe? Aquela quadra de basquete, assim, bem de filme, assim, né? Aí eu, pô, tinha lá a placa, né? Eu falei, dá licença, eu vim pra fazer o boxe, é aqui? Aí o cara, é aqui, chega aí, né? Chegou lá, todo mundo fazer o boxe. Aí o cara, bom, você né, já fez, já pratiquei um pouco de arte marcial, né? A vida toda pratiquei, né? Aí, olha, vamos fazer jab cruzado, né? Sim, aí sim. eu, pum. Aí o cara, pô, você sabe lutar. Eu falei, eu já lutei, não sei o que. Ele, o que você lutou? Eu falei, eu lutei Kung Fu, lutei capoeira, lutei não sei o que. O cara, pô, não sei o que, vem. Assim, ao contrário, você tá entendendo? No yoga, eu fui excluído. Sim. Ali ele gostou daquela sua experiência. E no boxe eu fui incluído. Ou seja, a aula de defesa pessoal você foi incluído, agora a aula de espiritualidade você foi excluído. Ou seja, tinha mais Faz yoga na menor aula de sentido. boxe do que na aula de yoga, você tá Que entendendo? absurdo. Isso é porque a essência da espiritualidade, ela tá dissolvida, cara. A verdade é que você, nessa primeira camada, você encontra mais loucura do que verdade dentro do mundo espiritual. Pensa, olha só, eu vou falar uma coisa que é importante dizer, né? A gente está aqui num podcast, mas vamos pensar com honestidade. Faz sentido para você curso de formação para ser professor de Kung Fu? Pô, isso não existe, brother. Você vai praticar Kung Fu. Curso de formação para ser professor de jiu-jitsu? Você não vai fazer, você vai lutar jiu-jitsu até você pegar a faixa preta e quem sabe um dia você vai virar professor. Perfeito. Em 1 ano a pessoa vira professora de yoga. Sem nunca ter praticado yoga, ela entra para um curso de formação. Isso faz sentido? Nenhum, cara. Isso era uma coisa para você viver a sua vida inteira, né? Assim, muitos anos, e devido à sua dedicação, à sua prática e à necessidade, você entrar ali. Mas isso é espiritualidade como commodity, né? Então, é uma coisa que vende, é uma coisa útil, e por que não? A mesma coisa com a astrologia. Vedanta tá quase virando isso, né? Vedanta, cara, são 12 anos de estudo, 4 anos na Índia, internado para você poder ser um professor, né?
Antigamente, a ayahuasca era a mesma coisa. Você tinha que morar na aldeia, você tinha que viver com a pessoa, sabe? Virar um pajé, era uma vida. Hoje, qualquer um põe uma garrafa de ayahuasca debaixo do braço e faz uma cerimônia. E abre um templo, né? Qualquer um estuda um ano de Vedanta e fala, vou dar uma aula de Vedanta. A sociedade perdeu esse conceito do tradicional e da necessidade de você pertencer a uma família para que você tenha confiabilidade. É como se tudo ficou tão mais acessível. Então agora qualquer um pode fazer qualquer coisa. Então, por um lado é bom, porque todo mundo conhece as coisas. Espalha o conhecimento, né? Espalha. E por outro lado é ruim, porque se espalha é uma coisa superficial. Então, por exemplo, agora eu vou fazer um curso de meditação. A maior parte das pessoas que medita não sabe que não sabe meditar. Tem gente que diz assim, professor, olha, já tentei meditar muitas vezes, eu nunca consegui. Você fala, cara, meditar é uma capacidade da mente. Tipo, dormir. Uma pessoa não pode dizer para você assim, eu não consigo dormir. Você não sabe o método, só isso. Então eu costumo brincar, tipo assim, cara, você vai fazer um curso de meditação, se você nunca meditou, compra o babador. Porque imagina a quantidade de coisa que tá preso dentro, né? Caramba. Você vai desligar, brother, sabe? Você não tá entendendo, sabe? Aí a pessoa vai e fala, pô, realmente, professor, eu não acreditava que eu podia desligar, mas desliguei. Sabe? Essa é a verdade. É como se a pessoa falasse, eu não sei respirar. Eu não sei respirar, não faz sentido, sabe? E no fundo, meditar é respirar, né? No fundo, meditar é um estado alterado da mente, que é uma possibilidade para todas as mentes para fazer uma limpeza interior, sabe? Limpeza interior, a verdade é essa. Então, a espiritualidade está dividida em dois grupos. Né? O grupo inicial, que a gente chama do círculo de fora, é dito que no Golden Age vai ser assim, né? O círculo de fora, onde você é apresentado a tudo, mas você não tem profundidade. E o círculo de dentro, onde tudo é uma coisa só, e é muito profundo. E aí você tem que, né, ter assim, coragem para entrar também, porque você tem que lidar com suas sombras, né, e tudo mais. Né? É, porque tem a questão do ego nessa história toda. Hoje em dia, as pessoas querem meio que se parecer pessoas espiritualizadas para fazer parte o meu ego. Eu sou uma pessoa do bem, eu faço. Exato. Mas no fundo, ela não quer realmente passar pelo processo. É. E a gente teve recentemente no BBB até o caso, né? Você até comentou no seu Instagram que a Aline Riscado, né? Ela foi meio que escanteada por ser toda espiritualizada, né? E tem mais ou menos a ver com isso que o Maurício falou, né? Porque, cara, tudo a ver. Eu tinha, assim, 3 críticas a essa situação. Eu não acompanho BBB, né? Mas também, os meus alunos trouxeram para mim assim, o que você acha sobre isso, professor? Então, assim, não estou fazendo um julgamento de valor sobre a atitude dela porque eu não vi, né? Mas o que eu acho interessante é que as pessoas que meditam criticam o outro que está meditando que não tem a atitude que deveria ter. Mas isso também não é a atitude de uma pessoa que medita, sabe? O julgamento do outro, pô. Sabe? Quem medita não tem tempo de ficar julgando uma outra pessoa, tem mais o que fazer, sabe? Então, assim, da mesma forma que a pessoa que medita, ela não está imune a emoções, muito pelo contrário, né? A pessoa, muitas vezes, ela medita para ter contato emocional. Ela medita para aliviar uma carga que ela tem emocional. Então, poxa, porque a pessoa está meditando, ela não pode ter um desequilíbrio emocional qualquer? Eu acho isso muito cruel, sabe? Mas é esse ponto, como o Maurício trouxe. A espiritualidade virou uma commodity e quando você envolve o ego, né, você ser espiritualizado ganha um quê de uau, né? Exato. Sou roots. Especial, é um status. É igual quando você tem uma música, a música underground ela é mais cool do que a comercial. Sim. Né? Então, assim, o seu ponto quem realmente é espiritualizado não tem tempo para fazer essas diversificações. Esses julgamentos não faz sentido. E o Vedanta fala sobre como a gente pode superar essa armadilha do ego, que é muito fácil cair nisso. Claro, o Vedanta ele é o instrumento para neutralização do ego. Sabe? Então, assim, o yoga serve para o corpo, né? As asanas, meditação serve para acalmar as emoções, a mente. O pranayama, o corpo energético, e o Vedanta. O Vedanta mostra a natureza do eu e neutraliza o ego. É a função do Vedanta. Então, o Vedanta ele é feito de um conjunto de ensinamentos que a pessoa progressivamente vai estudando e vai visitando várias áreas da vida. E aí vai ter alguma coisa que vai pegar ela de jeito, sabe? E aí ela tem uma oportunidade de rever isso e botar no lugar, né?
Então, não é uma jornada fácil, sabe? Porque envolve uma revisão e uma, né, vamos dizer assim, estar consciente, né, das nossas sombras, nossas dificuldades. Seria uma revisão das memórias, das emoções? Não só das memórias, mas também da realidade do nosso comportamento, sabe? Porque tem muita coisa que quando a gente começa a falar sobre ela, que a gente fica consciente da zica que a gente está fazendo na nossa vida, sabe? A gente não pensa, até alguém chegar e falar, cara, você já percebeu como que você está agindo nessa situação, o que você está falando? Aí você fala, pô, nem tinha percebido. Às vezes a pessoa tem um preconceito, por exemplo, e ela nem sabe que tem. Aí um dia ela descobre, quando ela descobre, ela já criou os filhos, ela já fez não sei o quê. É uma dor, né? Por isso que quando uma pessoa faz esse trabalho assim sobre si, de neutralizar o ego, de estudar Vedanta, era para ela se tornar uma pessoa humilde, igual às outras. Porque ela sabe substancialmente, sabe que essa dor que ela carrega é a mesma dor que todo mundo carrega, formas diferentes, mas é a dor do ser humano. É a dor de ter um trauma de infância, é a dor de não ter feito o melhor possível para os filhos, é a dor de ter errado aqui, é a dor que eu recebi, sabe? E, pô, todo mundo aqui recebeu essas dores, sabe? Por que alguém é melhor que alguém, sabe? E o Vedanta, ele defende a ideia também da roda de Sansara, de a gente ter vidas passadas e sempre estar voltando para reaprender. Então, a palavra Sansara vem dos Vedas, né? E está em Vedanta. Sim. Então, Já pegaram. Já pegaram. Samsara significa... Sar é o verbo de ir, né? Então, Sarati, ele vai. Samsara é quando a pessoa anda em círculos. E a ideia, basicamente, é assim... que devido à presença da ignorância na mente da pessoa não saber o que ela é, e ela está projetando constantemente a felicidade em objetos, pessoas e situações do lado de fora, a felicidade na vida de uma pessoa normal, sem autoconhecimento, é como se fosse um cavalo que está entrando assim num oásis do deserto, querendo beber água, né? No deserto, e ele vê uma miragem e vai atrás daquilo. E passa a vida inteira ainda atrás daquela água, e ela nunca encontra. Ela achava que era o casamento, aí ela casou 2, 3 vezes, continua infeliz. Ela acha que é o trabalho, quando não sei o que, ela morre. Nasce de novo, continua buscando, sabe? Atrás da miragem. Atrás da miragem. A miragem que é a projeção da felicidade em objetos do mundo, né? A felicidade não é uma coisa externa, né? Então isso é o que é chamado de Sansara. Entendi. E existe a miragem do bem? Ou seja, existe como a gente projetar a felicidade numa emoção, num sentimento, numa experiência? Então, se você projetar a felicidade numa emoção, numa experiência, vai ser negativo, né? Porque ela não pertence a uma emoção, a uma experiência, né? Por exemplo, o medo. A gente pensa que o medo é ruim. Mas tem gente que está pagando para ver Pânico 7 no cinema, para sentir medo. Você entende? Se você tem medo de fazer alguma coisa que pode te machucar, isso é uma coisa boa, vai te proteger, sabe? Se você sente saudade de uma pessoa que você gosta, isso é bom. Agora, se eu sinto saudade e acho que eu não deveria estar sentindo saudade, aí eu sofro. O problema não é a saudade, o problema não é o medo. O problema é o medo estar fora do lugar. É a saudade estar fora do lugar. Né? Então, esse é o ponto. O ponto não é a emoção. O ponto é como que eu vejo a mim mesmo através dessa emoção. Isso é o ego. E é isso que Vedanta, né, tá aqui para botar no lugar. Né? E também tem algumas religiões que elas apontam que a gente tem que estar sempre pedindo perdão. O perdão de algo para o externo. Né? Como que a Vedanta vê essa questão do perdão? Rapaz, assim, eu vou ser sincero, sabe? Existe uma coisa bonita por detrás do perdão, que é você empatizar com a dor do próximo, né? Que é você ver a outra pessoa sofrendo, né? E você, como ser humano, se permitir sentir e não querer que a pessoa sofra. E você, né, muitas vezes expressa isso através do perdão. Tipo, olha, minha presença, o que eu falei, né, te causou. Mas existe um limite para isso, sabe? Porque você tem que ser você mesmo e você tem que dar suas opiniões, né? E ninguém está livre de preconceito, ninguém está livre de ignorância. Então, se você não está fazendo uma coisa com o objetivo de machucar ninguém, se você está de coração aberto, dando o seu melhor, você também não pode se botar para baixo como se você fosse culpado pela infelicidade do outro que não é capaz de aceitar quem você é. Você entende? Não faz sentido. Porque a sociedade está desequilibrada, né? Então agora você tem que se sentir culpado porque você é um privilegiado. Tá errado. Tá errado. Você também não pediu para ser um privilegiado, sabe? E quem é privilegiado, sabe? Pensa bem.
Tipo assim, a gente pode pensar em termos materiais. Aí você vai ter pessoas que estão privilegiadas, não sei o quê. Mas quantas pessoas, cara, sabe, que tem tanta coisa na vida, sabe, vivem uma vida assim de lixo mesmo, sacou? Miserável. Miserável, mano. Como se diz? Miseráveis milionários. Você tá entendendo? Quantos? Eu não sei se eu trocaria a minha vida, né, que eu tenho, sabe, para ser um miserável milionário. Então, quem tá privilegiado, sabe? Às vezes a pessoa, ela tem pouco. Ela vive uma vida, mas ela tem um emprego. Ela tem uma casa simples, que ela mora com a família toda dela. A família toda dela é unida e as pessoas se amam. Você trocaria isso por ter muito dinheiro e viver isolado num apartamento em São Paulo? Não sei. Sabe? Com ansiedade e depressão. Não sei. Muitas vezes, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma mudança, assim, sabe? Que a pessoa precisa fazer do conceito mesmo, sabe? Do que é felicidade na vida dela, sabe? Aí, dali, existe a possibilidade da gente ter a clareza e de entender que as coisas estão no seu devido lugar, não que elas não podem estar melhor, porque quando eu vejo que uma coisa pode estar melhor, eu vou fazer. Mas eu saio desse lugar de querer consertar o mundo e passo a entender que eu só preciso consertar a mim mesmo, sabe? Eu não preciso consertar o mundo. O mundo vai ser consertado automaticamente se cada um consertar a si, né? Vamos pensar assim. E dentro dessa roda de Sansara, segundo o Vedanta, quando a gente morre... Porque muitas, por exemplo, no espiritismo, como se a gente fosse para cidades espirituais, né? Em outras vertentes tem o paraíso e tal. No Vedanta seria o que acontece? Você já renasce automaticamente ou tem algum lugar que a gente fica? Nos Vedas eles descrevem muito bem assim, esse momento da morte, né? Que bate muito assim com a experiência das pessoas que chegam no quase morte e voltam. Porque é dito que você sai do corpo antes do corpo morrer, né? E por isso que quando a pessoa tipo assim, ela tá no quase morte, mas ela não morre, ela vai e volta, porque ela já tinha saído, mas o corpo não morreu, ela voltou, sabe? Então a primeira coisa, você entra no que é chamado de Jalarupa, que é como se você estivesse debaixo d'água, sabe? Você vê as coisas meio estranhas assim. Meio turvas, né? E esse é o primeiro momento, o momento de desconexão. A gente pode chamar isso de alma? Que a gente... Pois é, a gente não chama de alma porque essa é uma definição católica. A gente diz que é um corpo sutil, né? Tá. É um corpo feito de energia, pensamento, né? Não é feito de matéria física, né? Eu não sei o que as pessoas pensam de alma, então é melhor falar termo técnico, né? Depois que isso acontece, né? Principalmente se é assim uma morte natural, sabe? A pessoa já está mais velha, etc. e tal. Dura um determinado conjunto de dias, tipo 3 dias, uma semana, etc. Aquela energia, aquela pessoa está ali naquela forma daquela energia, ela fica ainda conectada a esse plano. E por isso que é tão importante essas orações que são feitas com a pessoa quando ela está no leito de morte, né? Ou até a missa de 7º dia, porque ela ainda está aqui. E depois ela já vai para outro lugar, né? Para continuar a jornada dela. Aí esse outro lugar já vai variar de acordo com o karma dela, o que ela fez aqui em vida, né? E o que ela acreditava também, sabe? Então é dito que todos esses lugares de, vamos dizer assim, entre aspas, esses paraísos, esses lugares de cada uma das religiões, diz que todos eles existem. Para cada uma dessas crenças tem aquelas determinadas entidades ancestrais, etc., que sustentam aquele lugar e você pode ir para lá, sabe? E o valor, assim, de você ir para lá é você receber o mérito das suas ações em vida. Então, tipo, são lugares onde você tem muito conforto e tudo mais, e você recebe, então, vamos dizer assim, aquela energia positiva das ações que você fez. Quando o karma desce, né, porque a ação tem fim, né? Então, eu fiz um tanto, eu recebo aquele tanto. Aí, dali, ela vai para outro lugar. Até que chega um momento onde o positivo e o negativo fica mais ou menos próximo e ela volta para a Terra. Então eu posso inferir que as nossas crenças em vida impactam como será esse período entre vidas na morte? Pode. Inclusive é dito que a coisa que leva você assim que você morre, né? Porque quando a pessoa morre de morte natural, a mente ela não se degrada de uma vez só, ela vai indo aos pouquinhos. E quando ela vai perdendo a força, existem desejos que são predominantes. Coisas que ela queria conquistar em vida, ela não conquistou. Por isso que às vezes a pessoa fica mais velha, assim, aí ela diz, poxa, eu quero falar com Beltrano, meu irmão, não sei o quê, sabe? Porque tem um desejo ali na mente. Aquele desejo já é o ponto de conexão com ela da próxima vida, sabe? É o que puxa ela para ir para frente. É o tal do cordão, não sei. De cordão de prata. Cordão de prata, eu não sei.
Perfeito. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela morre e ela tem essa crença, aí a gente fala muito sobre as experiências de quase morte. Aham. E a gente ouve muito que, sei lá, o cara acredita em Jesus, que ele viu Jesus. Outro pode ser mais da vertente do hinduísmo, eu sei. e ele tem outro tipo de experiência. Será que a resposta tá aí, nessa questão? Olha, eu acho que a gente poderia olhar para um lado psicológico, né? Mas eu tenho fé, sabe? Eu acho que se a pessoa crê em Jesus mesmo, Jesus vem buscar ela, sabe? Por que não? Sabe? Se ela crê mesmo lá em Krishna, Ganesha, Ganesha vem, sabe? Por que não? Até porque todos esses seres, ou assim, essa realidade cósmica, né? Esse Criador, é infinito, de poder absoluto, né? Então por que ele não pode vir na forma que a pessoa precisa, né? Não como se fosse algo que a mente dele criou. Realmente aquilo... A minha fé é que é verdadeiro. Entendi. Você tem uma frase, um conceito aqui que você diz que na hora da crise você precisa escolher se olha para cima ou para baixo. Ah, O que significa isso daí? Como que pode encaixar no que estamos falando? Porque quando a crise vem, sabe? A crise é uma mistura de um problema real com um problema interno, sabe? Do tipo assim, por exemplo, me separei, né? Putz, tem um problema interno, eu não queria ter me separado, é uma dor que eu vou sentir. Mas tem um problema real, eu preciso agora resolver minha vida, onde eu vou morar, o que eu vou fazer, como que eu vou ganhar dinheiro, né? O problema real você resolve com a ação. O problema interno você precisa resolver a nível de pensamento. E na hora de resolver esse problema, a pessoa tem duas opções. Ou ela olha para cima, ou ela olha para baixo, por exemplo. Ela pode olhar para baixo, como que a ex-esposa, o ex-marido está vivendo a vida deles agora. Olha o que ele está fazendo. Mas você não já se separou? Você devia olhar para cima, né? Sua vida para frente, sabe? Mas você está olhando para trás, sabe? E você só vai sofrer mais. Então a pessoa ela fica presa olhando para baixo, ela não consegue subir, né? Ela não consegue seguir a vida dela em frente. Então toda vez que tem uma crise, a gente tem que se focar em olhar para frente. E não ficar focado naquilo que a gente perdeu, né? Entendi. E por que será que as pessoas têm tanto esse desejo ou por que é tão difícil de conseguir olhar para cima e não olhar para baixo? Porque, de verdade, assim, é por ignorância, né? Mas para dar uma explicação um pouco melhor, é assim, a hora que eu assumo que eu tenho que ser responsável pela minha própria vida, minha própria felicidade, que cada pessoa é uma pessoa independente, isso dá muito medo, né? Todo mundo quer ser independente. Até o momento que ela descobre que se ela for independente, ela tem que cuidar da própria vida, sabe? Aí você fala, pô, mas sempre cuidaram de mim, agora eu sou responsável por mim, não sei se eu quero isso não, sabe? Então a mente dá um discurso muito bonito, né? De tipo de independência e liberdade. Até o momento onde ela vê que, bom, então eu tenho que cuidar de mim, sabe? Então eu acho que é esse apego, essa dor, sabe? Essa tendência da mente, sabe? A dependência, a submissão mesmo que a gente tem, sabe? É que o ser humano ele tem uma capacidade mais de se conectar ao negativo do que ao positivo. A gente vê muito isso nas notícias, né? Sim. Notícias negativas espalham, notícias positivas você praticamente nem vê em televisão, jornal. Eu acho que o negativo, ele é mais confortável, porque você já se sente bem automaticamente. Beltrano se deu mal, tipo assim, né? O Beltrano foi cancelado. Eu lembro assim, cara, você vê várias pessoas assim, tipo, uma coisa boa acontece na vida dela, ninguém fica sabendo. Uma coisa ruim, todo mundo fica sabendo. Porque todo mundo se sente bem, dentro da ignorância deles, de falar mal dos outros. Né? Você fala mal de alguém, você se sente, né? Tipo assim, tá vendo? Tipo, né? É o ego de né? novo. É o ego, né? É o ego. Então é mais fácil pro ego falar mal dos outros, né? Do que falar bem. Porque você tá se diminuindo, né? Falando bem do outro, né? E aqui a gente também recebe pessoas que vêm uma visão de que nós não estamos sozinhos no universo. Queria saber se tem algo em relação a isso no âmbito dos Vedas, do Vedanta. Sozinho você diz o quê? Assim, de extraterrestre? Se existem não só os seres humanos. Seres de outras dimensões. Rapaz, os Vedas falam sobre isso o tempo todo, né? Dão mais de 33 mil tipos de seres para cima da gente, sabe? Então, assim, o que é dito é assim, é que a todo momento de que tem uma encarnação, a gente, como um personagem desse sonho que a gente está vivendo, a gente tem um certo nível de inteligência. E a gente só consegue perceber vida em níveis de inteligência inferior ao nosso.
inferior. Então, por exemplo, eu sou inteligente, né? Então, pô, de repente eu chego aqui nessa sala e vejo que ela tá toda arrumada, eu vou dizer, alguém esteve lá dentro. Por quê? Porque a sala não se arruma sozinha. Eu consigo perceber inteligência por padrões de organização, por padrões de resposta, sabe? Então, tudo bem, eu olho um cachorro, eu vejo que ele é inteligente, mas, por exemplo, eu olho a Terra, o planeta Terra, eu não falo que é um ser inteligente no primeira instância, eu considero um monte de coisas girando no espaço, sabe? Sim. Só que pensa comigo, uma bola de terra girando no espaço, no vácuo, sabe? Onde nasce uma mangueira que dá manga. É como se fosse uma ervilha em cima da mesa que deu mofo. Tá vivo, né, brother? Sabe? Só que eu preciso fazer um esforço imenso para poder entender uma coisa que é mais inteligente que eu, sabe? Para poder reconhecer, né? Se você pegar uma célula do seu corpo e falar assim, cara, é Ricardo, como é que é o seu nome? Sim, Ricardo. Ricardo. Então, Ricardo, ó, chega uma célula do corpo e fala assim, olha, existe uma coisa chamada Ricardo que você faz parte. A célula vai falar, mentira, só se eu ver. Eu falo, não, mas você não tem como ver, você é parte. Não. Nossa. Aí você vai falar, aí vai ser, mas olha só, você tá vivo por causa do Ricardo. Não, eu tô vivo por causa desse rio aqui, é o sangue. Né? Mas é só, o rio te dá tudo que você tem para comer, vê só. Você tem fome, tem comida na terra. Você tem sede, tem água na terra. O rio tá te dando tudo que você tem para comer. Não é estranho, assim? Tudo que você precisa, o rio te dá. Ele tá vivo. Não, tá não. Porque pra célula, o Ricardo é uma coisa tão grande que ela não consegue conceber, você entende? Perfeito. Então a tradição védica, ela diz que todo o universo inteiro é um ser vivo. Um ser vivo. E dentro desse ser vivo, assim como nesse corpo você tem várias células, você vai tendo camadas de seres diferentes. Tá. Até chegar no ser humano. Então, do ser humano até esse ser total, né, o grande espírito, vamos botar assim, existem muitos seres, entende? Muitos seres que é impossível para a inteligência humana conceber e entender, de dimensões diferentes. Essas camadas seriam as dimensões diferentes? Em dimensões diferentes, exatamente. Então, é dito que são 14 dimensões e a gente está na 7ª, né? Então, da 7ª até a primeira, tudo aquilo ali não é compreensível para o intelecto humano, né? A gente só compreende parcialmente, né? E assim é, né? Aí você olha o corpo humano, vê só, o próprio corpo humano é formado de seres. Abaixo que você consegue entender todos eles, mas acima, o que você pertence, você não entende, né? Mas tem algum texto falando de que esses seres já estiveram aqui conosco, interagindo aqui na Terra? Ou algo de alguma interferência que a gente já sofreu? Que virão de novo. Ou que eles possam... Sim, tipo assim, né? Eles vieram de novo. Se teve alguma coisa nesse sentido já no passado. Por que o Maurício pergunta isso? Porque se você olhar a Bíblia no Antigo Testamento, tem algumas alusões a... tem uma nave vindo. Os Néfilins. Então, assim, cara, será que na Vedanta Você sabe qual que eu acho que é a diferença? É porque essa espiritualidade nova, podemos dizer assim, né? Que existe, assim, falando de seres extraterrestres, sabe? Tá lidando ainda na mente das pessoas com a ideia de que o extraterrestre existe, sabe? E para a tradição védica, eles não só existem, como eles já estão aqui, você tá entendendo? Não existe um papo de que, tipo assim, a pessoa reza, ele se conecta com um ser de outra dimensão, sabe? Não existe esse conceito de que vai vir uma ser nave em algum momento, entendeu? Não que não virá, porque, por exemplo, o conceito de nave espacial, né? Existe lá, Vimana, né? Tá lá nos Vedas, né? O conceito de nave espacial. E o conceito de que existem pessoas morando em outros planetas, né? Morando na Lua, morando em não sei onde, tá lá, né? Isso está lá. Isso está nos Vedas. Isso está nos Vedas. É dito que as pessoas moram. Chandraloka, tem até o nome do lugar, tem descrição dos lugares, entende? Sabe? Então isso existe, né? Então a nave espacial, que as pessoas vão de lá para cá, que tem espécies diferentes, né? E tem assim uma interconexão entre elas, né? Mas isso tudo a gente está falando do 7º plano, né? Que é o que a gente vive, né? Mas lá é descrito os outros, um pouco, né? Dos outros planos também, dos seres que habitam os outros planos. Então, se a gente for pegar o que o Ricardo falou da Bíblia, né? Foram várias pessoas que escreveram para passar esse conceito pessoal lá de casa sobre o Vedanta. Quem foram as pessoas que escreveram os textos? São várias também? São várias também. São chamados de rishis, né? Rishis é tipo assim, os sábios que iniciam a criação. Então, existem textos que são chamados de smritis. Smritis são textos como a Bíblia,
que aparecem ao longo da história da humanidade para guiar a humanidade. Tá. Né? Então aparece um conjunto de pessoas, vamos assim, com um canal espiritual aberto, que recebem um conjunto de informação que é semelhante, né, idêntico em várias situações, e tem que ser um conjunto de pessoas, porque senão pode ser o delírio de uma pessoa só, né? Certo. Então é um conjunto de pessoas, aí gera o Smriti. Mas existe uma outra coisa chamada de Shruti, que são os Vedas, que é quando inicia a criação, esses que iniciam a criação já vêm com esse download, sabe? Então é dito que toda vez que existe um ciclo de criação e a humanidade reseta, as primeiras pessoas vêm com todos os canais espirituais abertos, esses rishis, e eles então dão os Vedas para os próximos que vão nascendo, sabe? E a mesma coisa, é um conjunto de pessoas, né, que tem esses versos todos, enfim, né, não tem nenhuma ordem propriamente dita, né, um conjunto de ensinamentos. Como se fosse um poder mediúnico, a gente Como pode dizer assim? Como se fosse que é um canal aberto Isso. com, Vamos botar assim, com o eu superior. Poder mediúnico todos temos, né? Mas vamos imaginar, no início da humanidade, esse canal mediúnico é totalmente aberto. Porque não tem ainda interferência de ignorância de nada, né? Que é a primeira era. É a primeira era. Então lá na primeira era, os Vedas são todos recebidos. Entende? Um download mesmo. Download. E aí vai sendo passado. Porque você pensa só... Conexão direta. Não, pensa isso. Né, sei lá, 400 mil anos não dá para imaginar. Mas você pensa simplesmente assim, 2.000 anos atrás vai ter uma aldeia no meio da Amazônia que tem que sobreviver. Você acha que eles vão fazer experimentos? O que ele pode comer, o que ele não pode comer? Tem que estar tudo dado. O que você pode comer, qual é o remédio, o que você vai fazer, como é que você planta, né? Isso são os Vedas. Por isso os Vedas não têm conhecimento só assim sobre astrologia. Tem conhecimento de Vedanta para o ego, tem conhecimento de astrologia, tem conhecimento de plantação, tem conhecimento de extraterrestre, de nave espacial, tem conhecimento de eras, conhecimento de astronomia, conhecimento de remédio. É uma enciclopédia da vida, né? Nossa. Sabe? Então é o conhecimento original da humanidade, né? Assim que é visto. E tiveram livros que foram tirados, assim, do conjunto ou versos, né? Que foram tirados. Por que eu pergunto isso? Porque a igreja, a Bíblia em si, são diversos livros e tem um período ali que os ocultistas falam que alguns livros foram queimados, tirados. Alguns tipo o foram livro de Enoque e tal. Alguns foram selecionados, né? Então, a minha dúvida é, em relação a Vedanta, existe uma linha que imagina que precisou se tirar ou não? Rapaz, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Mas a verdade é que a gente sabe que os Vedas eles são muito grandes, né? Então, você vai com essas eras todas, vai passando, coisas se perdem. Assim, não que elas são tiradas, mas tem certos trechos que com certeza desaparecem, ou pelo menos desaparece vamos dizer assim, o canto existe, mas a tradição de ensinamento do que está ali não existe mais. Aí é como se a coisa ficasse infértil, né? Quantas vezes a humanidade já foi resetada? Rapaz... Eles têm essa... São milhares ou algumas? Então tem uma contagem, mas assim, a contagem é uma coisa astronômica, sabe? Tipo, porque você tem vários níveis de reset, né? Você tem o reset dessas 4 eras, que é um reset, né? Você pensa, essas 4 zeros. Mas quando você passa por uma certa quantidade dessas 4 eras, existe um reset maior ainda. Então, uma coisa é o reset da Terra e desse plano, mas você tem o reset também dos planos espirituais. Né? Então você tem várias camadas de reset, né? Agora eu não estou preparado, mas um dia eu posso vir com todos os números para vocês verem assim, como é que é interessante, sabe? Nossa, mas então dá para eles resetam até o mundo espiritual? O mundo espiritual também, porque se é mundo, tem início, né? Tem meio, tem fim. Então, tipo, se tem um lugar, um plano espiritual onde as pessoas vão, esse lugar também foi criado e também vai ser apagado, né? Em algum momento, né? E como que eles veem essa questão do mundo espiritual? Como assim? Por exemplo, que no espiritismo é muito visto como cidades mesmo. Tem a cidade, tem um umbral, tem várias cidades espirituais. Sim. Lá é da mesma maneira que é retratado, como cidades? Vamos botar da seguinte maneira, né? Vamos esquecer assim, espiritismo, Vedanta e tal, e vamos pensar assim em termos de realidade, né? Porque senão a gente vai ficar baseando em crença, né? Então, as pessoas que têm um canal espiritual aberto e que têm a capacidade de sair do corpo, têm a capacidade de fazer uma viagem astral e que vão aos mesmos lugares,
são os que, né, como antigamente, os que receberam o mesmo download, são os que determinam pra gente o que é. E o que é dito? Que existem muitas pessoas do lado de lá. Existem seres, existem cidades, existem tudo isso. E não que todos nós, porque a gente hoje não tem tanto acesso assim, sabe, com as nossas práticas. A gente tem um tanto, sabe? De vez em quando você tem um acesso a alguma coisa. Aí você vive um pouco da experiência e você recorre aos outros amigos que já viveram outras parecidas pra saber onde você foi, o que é isso que você tá vivendo. Caramba. Sabe? Você já teve alguma... Já tive algumas experiências, sim. Tem alguma que você poderia compartilhar conosco? Infelizmente, assim, esse tipo de experiência na nossa tradição, a gente não fala muito sobre isso, mas são experiências de estado alterado de consciência, que são, vamos dizer assim, produzidas muito sobre o efeito da respiração, no nosso caso, né? No pranayama. Né? Você vai respirando e tal... E aí vai ter um efeito parecido com a ayahuasca, né? Vai ter uma hora que o DMT é liberado da glândula pineal, né? E isso abre o canal espiritual e a pessoa parte, né? Então, experiência fora do corpo, experiência em outros lugares são muito comuns, né? Eu vou contar uma experiência brevemente, né? Opa, legal. Só com respiração, então? Só com respiração. Teve uma vez que eu estava com uma mestra, né, amiga minha, estava lá em Rishikesh, e a gente, né, foi fazer uma prática de respiração juntos. Pá. E, rapaz, né, chegou uma hora que eu e ela fomos. Sabe, não estava mais no corpo, né? Eu não sei dela, eu estava ido eu, né? Aí, putz, eu estava num lugar, né, e muito interessante, que tinham vários seres, eu estava vendo ela, sabe? E aí, eu tive a experiência, recebi meus ensinamentos, porque o importante não é o que você está vendo, né? Inclusive, a gente não fala o que a gente viu, nem nada disso, né? Mas são os ensinamentos que você leva, porque a experiência é só uma experiência, o ensinamento é o que fica para a vida, né? Sim. Mas eu fiquei, intrigado porque ela estava lá. Em geral, quando você faz essa experiência, você vai sozinho, né? E aí eu falei, cara, será que isso foi uma coisa da minha cabeça, não sei o quê, né? E ela também não falou nada, porque na tradição a gente não fala. Não pode falar. Assim, é entendido, porque senão você começa a gerar, tipo assim, busca por experiência, sabe? E aí, no dia seguinte, no café da manhã, eu não me aguentei, sabe? Aí eu falei assim, cara, olha só, ontem eu tive uma experiência e eu queria compartilhar com você, apesar da gente não compartilhar, porque você estava lá. Aí ela, você também estava na minha experiência. Caraca. Aí eu contei um pedaço da minha, só pra mim ela contou um pedaço, sabe? Era a mesma coisa, sabe? A gente estava no mesmo lugar. Aí a gente vê, poxa, que interessante, né? Então realmente teve uma conexão que vocês... Porque a gente realmente, senão a gente não estava se vendo lá, né? Sabe? Agora, provavelmente as pessoas de casa que não entendem sobre isso, por isso que a gente não fala muito, né? Vai falar assim, pô, será que é verdade mesmo, sabe? Será que dá, sabe, para ter? Cara, isso é a coisa mais comum. É que na nossa realidade de hoje, assim, de espiritualidade, as pessoas não falam sobre isso, mas no estado alterado de consciência tem muita coisa que a gente, o ser humano é capaz de fazer, qualquer um é capaz de fazer, sabe? Não é que eu sou uma pessoa especial, nem ela, sabe? Qualquer um é capaz de fazer. Se tiver a técnica correta, fizer, né? Você vai ter oportunidade. Agora, para que isso serve? Para você conhecer um lugar diferente no plano astral? Não. Isso serve para o processo de cura. Isso serve para você se tornar uma pessoa melhor. Então, vamos dizer assim, a força espiritual só te leva a lugares, só faz você ver coisas, só faz você ir no seu passado ou ir para algum outro lugar se tiver alguma função, seja para você servir no mundo, seja para você aprender, para você crescer. Senão vira turismo, né? Vamos todo mundo fazer uma meditação para ir para tal lugar? Não. Vira commodity. Commodity, entende? Exato. Que é o que a espiritualidade acaba sendo hoje em dia, né? Jonas, você falou que na quarta era, uma das ferramentas de conexão é a música, né? Isso. E você tem um projeto que é Samba Shiva. Se você puder contar ele pra gente, que inclusive utiliza a música aí como uma linguagem, né? Conta pra gente o que seria. Cara, o Samba Shiva foi assim um sonho realmente, porque depois que a gente recebeu o Padma Shri lá na Índia, que é essa honraria, né, do governo indiano e tal. Como chama, perdão? Padma Shri. É tipo assim, é a quarta honraria civil que a Índia tem, né? E assim, é uma grande coisa pra Índia, sabe? Assim, pra gente não faz muito sentido, mas na Índia, assim, é tipo jogador de futebol, sabe? Tipo, todo mundo vem agradecer por estar preservando a cultura no Ocidente e tal, é uma energia. Legal. Eu falei assim, cara, a gente tudo bem propaga o Vedanta no Brasil e recebemos o nosso, né, essa condecoração por causa disso. Mas eu falei, pô, a gente tinha que fazer alguma coisa pela Índia, sabe? Porque a gente, pô, fez tanto no Brasil, né? Aí deu uma ideia, eu tive uma ideia. Eu falei assim, cara, vamos nas universidades indianas para falar com os jovens. Porque os mestres indianos, os jovens não escutam.
Sério? Porque é tipo assim, santo de casa não faz milagre. Isso é uma coisa ultrapassada, ortodoxa. Eles estão todos voltados para o Ocidente, para a forma de pensar daqui. Então, um ocidental que estudou a cultura deles, vir dizer que a cultura deles é importante, Nossa. cara, isso vai fazer diferença para eles, né? Então, a gente pegou assim, as principais universidades da Índia, fez uma proposta e tal, eles aceitaram, né? A gente foi uma coisa bem roots mesmo, assim, porque não tinha tanto recurso. A gente só pagou as nossas passagens, cada um pagou a sua e a gente foi. Só que, cara, como é que o jovem vai escutar uma aula de Vedanta? Imagina, com 18 anos, você vai escutar um seminário de Vedanta. Não vai. Entendi. Então, como você falou, é muito denso. Uma coisa mais para quem já tem a partir de 21. A partir de 21, sabe, já tem uma vida e tem uma inclinação para espiritualidade. Mas eu falei assim, cara, mas se a gente fizer, nós como brasileiros, se a gente fizer um festival de música, eles não vão ter opção, eles vão ter que ir. Olha. Né? Então a gente criou o Samba Shiva. Que é na pegada do samba daí brasileiro. Que vem o samba. Então, samba tem essa coisa do samba brasileiro, e samba em sânscrito significa com a mãe divina. Então pega as duas coisas, né? O Brasil e a ideia de Shiva com a mãe divina, né? Vamos fazer um festival de Shiva com a mãe divina, né? E assim a gente foi para as universidades. Fomos com um conjunto de músicos, levamos um pajé da Amazônia, sabe? Fizemos uma bagunça, sabe? Aí, o que eu fazia? A gente compôs, né, 7 músicas que estão no Spotify, lá no Samba Shiva. Aí, a gente tocava uma música. E para a pessoa poder ouvir a próxima música, eles tinham que responder perguntas que eu fazia do palco. Então, começava a estabelecer um diálogo, sabe? E aí, eu chegava a um determinado momento, que era o pico da coisa, que eu falava assim... Por que as grandes empresas do mundo, tipo Google, grandes hospitais nos Estados Unidos, todos os CEOs são indianos? Você fazia essa pergunta para eles? Eu fazia pergunta para eles. Porque eu falei, pô, e eram as universidades top da Índia, né? Então, cara, o cara tinha que saber isso, né? Porque, pô, ele tá se formando lá. Tá se formando pra isso, né? Pra isso, entendeu? Por que o cara é indiano? Aí eles ficavam assim, porque ele é disciplinado, porque ele tem coragem, porque ele tem criatividade. Eu falei, cara, você acha que no Ocidente não tem gente com criatividade? Sabe? E aí chegava aonde? Aí eu tinha uma hora assim que eles não aguentavam mais, que eu forçava mesmo pra, tipo assim, eles também sentirem que eles não sabiam, né? Aí tinha uma hora que eu falei assim, então agora presta bastante atenção. Eles estão lá porque eles são indianos. Aí os caras paravam e caiu uma ficha assim, né? Tipo assim, pô, nunca pensei nisso. Aí eu falei, mas não é porque eles nasceram na Índia, não. Porque se a Índia não tivesse a cultura que ela tem, ia ser só mais um país, pô. Mas é a cultura. Qual é o ponto comum de todos esses caras? Terem nascido nessa cultura e guardado essa cultura pro resto da vida. Nossa. Então, tipo assim, vê só, o CEO da Google está sendo escolhido por causa disso. Então, faça o favor, por favor, preservar a sua cultura, né? Essa era a mensagem, né? Sim. Então, foi um trabalho muito bonito. A gente viajou para várias universidades, 10 mil crianças lá, né? Adolescentes, né? E, enfim, foi também para mim uma diversão, né? Poder trazer a música junto, né? Nossa. Pô, parabéns, hein? E teve algum caso, assim, que alguma das crianças não, né? Eles já são adolescentes, retornou alguma coisa para vocês, assim, que chamou a atenção? Sim, assim, 2 casos, né, particularmente, assim, 2 tipos de situação, não é nem caso. Primeiro, você vê no olho daqueles adolescentes ali, sabe, que estavam, né, universitários ali, que estavam cantando, que estavam se divertindo e estavam se abrindo de verdade para discutir sobre a vida. Porque você vê que é uma coisa difícil do adolescente fazer, de parar para pensar, sabe? Então eu perguntava assim, o que é mais importante na vida? Aí metade da galera, dinheiro, né? Money! Sabe? Aí eu falava assim, mas o dinheiro, tipo assim, vai trazer sua mãe de volta? Quem aí já perdeu a mãe? Caramba. Aí ficava um climão, sacou? Os caras, era uma conversa séria. Tinha uma brincadeira, mas tinha uma conversa séria, você tá entendendo? E aí as pessoas saíam daquele lugar de fanfarronagem. Assim, no Ocidente eu acho que não funcionaria, mas lá as crianças, né, os adolescentes, eles já têm uma base, né? Então eles se conectavam e, tipo assim, eles entendiam o que eu estava dizendo, sabe? Eu falei assim, então eu vim aqui com... Eu valorizava, eu falei assim, cara, eu saí lá do Brasil para vir aqui. Vocês, por favor, parem de falar e me escutam, você tá entendendo? Porque às vezes fica todo mundo falando, né? Então esse foi um caso, né? E o outro é quando você via, principalmente nessa parte de falar do valor da cultura indiana, que os professores
que no início eram totalmente contra o evento, assim, eles receberam a gente porque era Padre Machiri. Mas quando começava a música eletrônica, misturado com mantra, o cara falava, o que é isso, sabe? Tipo assim, eu achava que ia ser uma música clássica indiana, agora tá tocando tuti, 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 onganganapataye, namaha. Eu pensei, o que tá acontecendo? Nossa. Aí o cara, sabe, perdia a força, ficava meio assim, mas quando chegava e o cara ouvia a mensagem, ele se comovia, cara. E vários professores, quando terminava a apresentação, voltavam e falavam assim, olha, se a gente soubesse o que você ia fazer, a gente ia botar da universidade toda para escutar, você tá entendendo? Cara. Mas era, sabe, assim, departamento de, sei lá, de engenharia, era um pequeno departamento, né? Igual a professora de yoga lá, né? Parte de espiritualidade dividindo, né? Exato. Quem sabe na próxima oportunidade Quem sabe que você na próxima for. oportunidade, E tem uma ideia de continuar esse projeto? Cara, a gente gostaria de ir em 2027, né? Porque, infelizmente, assim, a gente ficou 3 meses lá para conseguir fazer toda essa função e é muito tempo, né? 3 meses. Então, esse ano a gente está um pouco, assim, sugado disso e a gente precisa de mais tempo para se organizar. Então, em 2027, se a gente conseguir bons patrocinadores, né? Enfim, né? E eles quiserem, a gente vai fazer. E além disso, só um detalhe, você tem um outro projeto bem legal aqui, que é o da Pequena Tribo, né? Se você puder contar sobre ele também. Posso. A Pequena Tribo, ela já tem alguns anos de existência, né? Eu acho que é o 3º ou 4º ano dela agora. E ela surgiu quando a gente entendeu que a gente precisava trazer autoconhecimento em alguma outra forma, uma espécie assim de tentativa de cura da sociedade, como se fosse um esforço de contribuição mesmo. Porque a gente dá aula de Vedanta, a gente tem tantos alunos, tantas pessoas meditando, sabe? A gente podia fazer alguma coisa para ajudar pessoas que nunca iam ter acesso a isso, né? Então a gente pensou nas crianças que os pais vão para a escola, os pais vão trabalhar os dois, põe a criança na escola, só que hoje a escola é só meio turno, né? Então o segundo turno a criança fica na rua, e ela não tem assistência, e é quando a mente se desgringola, sabe? Então a gente criou um contraturno escolar que trabalha junto da escola do Estado, e a gente fica com a criança na escola, o segundo turno que ela ia ser mandada para casa. Certo. Então a gente faz isso com 200 crianças. Que então legal. A gente dá assim alimentação, a gente faz trabalho assim com esporte, saúde também, sabe? De vez em quando vai um médico, vai não sei o quê. E tem uma parte espiritual, onde a gente conta a história das tradições ancestrais do planeta inteiro, não só da tradição védica, conta do Brasil, conta dos Estados Unidos, conta da África. Eles vão vivendo assim, a Semana da África, a Semana do não sei o quê, né? Para abrir assim a visão. Vai gerando consciência, né? Nas isso. pessoas. E, poxa, a criança naquela idade receber isso, né? Eu fico assim... Tá aberto claro, ainda, né? A ouvir. Tá aberto para ouvir, né? E pode fazer diferença, né? Aquela hora eu ia te perguntar, porque você falou da música, e também Kali Yuga é a era da música. Né? E tem os mantras também, que a gente muito ouve. Por que o que tá por trás desse poder da música, dos mantras? Tem alguma maneira de a gente entender isso com uma profundidade mais técnica? A respeito de como ela interage no nosso corpo, nas nossas células? Tem sim. Tem 2 aspectos assim que a gente pode pensar. O primeiro aspecto, ele é mais óbvio, né? Apesar de não ser muito fácil, mas olha só. Com uma música, a pessoa ela tem diversas coisas entretendo ela para prestar atenção. O ritmo, o som, os instrumentos, a melodia, sabe? E ela se diverte, ela tem uma sensação de prazer por todos esses elementos. Tanto que, assim, você escuta uma música em inglês sem entender nada e se diverte com ela, sabe? Então, você, na verdade, entretém o sujeito para poder falar com ele uma coisa muito importante, né? Então, se a música tiver uma mensagem muito forte e ela tiver melodia, ritmo e etc., você consegue fazer uma pessoa não só ouvir, como repetir e contar para outra, sabe? Então, chorar. Então, você tem um poder muito grande, sabe? Você falar, vamos dizer assim, falar com rima. Falar com rima e musicalidade. Falar com rima, musicalidade, instrumentos e efeitos especiais. Poxa, a mente presta atenção, sabe? Ainda mais nesse tempo onde todo mundo é muito disperso, né? E o outro aspecto tem a ver com a mudança de frequência, que isso não se fala muito. Então, as músicas, elas existem para você poder levar a mente de uma frequência para outra. E isso é uma coisa mais rara, né? Mais que alguns músicos têm, mas o pessoal que canta mantra de verdade sabe. Então, por exemplo, quando uma pessoa está muito triste, e se ela vai cantar uma música, ela vai cantar a música com essa tristeza, né? Que está na frequência dela. Está na frequência dela.
Então, vamos supor, né? Ela vai cantar lá, não sei, não vou cantar agora, mas aí... Uma sofrência que o pessoal fala. É uma sofrência, mas é uma coisa assim não é porque ela tá forçando esse tipo, um cantor sertanejo, não, sabe? É porque é a energia dela. Tem gente que quando fala, você escuta a tristeza, né? Oi, tudo bem, pessoal? Sabe? Tem uma energia, assim, uma pausa, O timbre, né? O timbre, sabe? E aí, se você tá alegre, é de outro jeito, sabe? É outra potência, sabe? Então agora você pensa o seguinte, se você fizer uma música onde você cante no timbre triste e você passe pro alegre no meio da música, você leva a pessoa junto com você. Você tira a pessoa da frequência da tristeza, sabe? Acaba sendo uma estratégia. Como se fosse um elevador mesmo. É um elevador, sabe? Então tem muitas músicas que são assim, né? Assim, não tô falando música brasileira, não. Mantras e músicas assim espirituais, que a função é trocar a frequência da mente da pessoa, sabe? Por isso que até muda, às vezes, quando eu ouço os mantras, às vezes começa mais baixo e tal, de repente vai crescendo, vai subindo. Vai te levando para um lugar, né? E você sai de lá com outra frequência mental, né? Então você troca a frequência. O cérebro, ele trabalha numa certa frequência e ele fica ali trabalhando, né? Vamos dizer assim, por um contexto, emoções, humor, um monte de coisa, né? De repente você muda e muda tudo, né? Então, quando a gente olha para as músicas de hoje, que estão com muitos falam com uma frequência mais baixa, talvez o que está por trás seja em manter, pegando aquele que a gente estava falando lá no começo, em manter as pessoas meio que adormecidas. Que pergunta difícil tá me fazendo, né? Mas olha só, eu vou fazer uma análise breve aqui com você. Tá. Primeira coisa, a maior parte das músicas só tem a frequência sexual. Né? Então você vai escutar assim a pessoa como se ela estivesse transando, sabe? A música, o som, né? Tanto que se você antigamente as pessoas botavam Spotify, né? Botava assim, música sensual. Aí tinha um grupo. Hoje são todas, né? Você vê toda música, um funk, não sei o quê, música pop. Então a pessoa na verdade ela entra dentro daquilo e fica nessa frequência da excitação sexual. Isso é um ponto. A segunda coisa é o que a música diz. Então as músicas dizem muita barbaridade hoje em dia. Sabe? Coisas assim que você não imagina, assim, sabe? Tipo, pornografia mesmo. Pornografia. Não só pornografia já tá escancarado, né? Tipo assim, pornografia de um funk, né? Mas não é só isso, né? Tipo assim... Às vezes traições, coisas que são... Vamos supor, em vez de você ficar pensando nele, pensa em mim. Vai, que pensa em mim? Pensa nele, que se dane, Chore brother. Tipo por assim, mim. se você gosta dele, vai ser coisa. Por que eu vou ficar mandando outra pessoa chorar por mim? Você tá entendendo? Entendi. Tipo assim, é uma mensagem péssima. Espiritualmente falando, é péssima, né? A gente entende a dor e respeita a música e gosta da música. Não tô julgando. Sim. Mas de verdade, né? Você não tá ensinando nada pra pessoa, né? Sabe? Então tem que fazer uma nova versão, sabe? Dessa música. Tipo assim, poxa, se você pensa nele... Quero que você seja feliz, segue o seu destino, que eu também vou ser feliz também com quem gosta de mim. Pronto. Então, o mantra, pegando... Se a gente for olhar pela outra ótica, pela ótica positiva, mesmo que a pessoa não entenda o que está sendo dito naquele mantra, ele funciona. Funciona por causa da frequência. E por isso, na nossa tradição, inclusive, você não aprende o significado. Você primeiro aprende a cantar. E depois que você aprende a cantar e você está passando por aquela cura, você aprende o que está sendo dito, sabe? E daí ainda é mais... É mais forte ainda. Mais forte E já ainda. teve casos de cura física, de doenças físicas com essas práticas? Cara, várias. Né? A gente não fala muito porque a gente não trabalha assim com curandeirismo, nem é o foco da nossa família Vedanta. Certo. Mas, assim, não só na nossa tradição, em várias outras. Já vi gente entrar assim com artrite, sair sem artrite. Tem uma dor de 5, 10 anos num joelho, sair sem dor nenhuma. Pessoa que não dorme, voltar a dormir. Mas assim, de uma vez só. Não é assim uma coisa que leva um tratamento, não. É assim, ó. E o que está por trás é a frequência que ela muda. É a força espiritual. A força espiritual. É maior ainda. Se você pensar numa cura, não. Aí já é a entidade, o espírito. Não é que nem numa casa espírita ou numa, sei lá, num culto. As pessoas vão dizer que o Espírito Santo vem, né? É porque tem trabalhos espirituais e as pessoas se curam, né? Isso existe, né? Sim. Isso não é do Vedanta, isso é da espiritualidade da Terra, né? Isso existe. Vamos passar um recadinho do Lindei? Opa, vamos, estamos devendo. Brunão, coloca aí o Lindei grande, por favor. A gente queria fazer um convite para você aí, nosso primeiro evento presencial, isso mesmo, dia 28 de fevereiro, em São Paulo.
no espaço Vila Glam em Moema, um espaço sensacional para receber todos vocês. Os ingressos estão voando, estamos aí mandando mensagem para tirando as dúvidas de vocês. Podem entrar aqui na descrição, tem um link do nosso site maravilhoso aqui que o Maurício fez, ou então apontar o seu celular para o QR Code na tela. Vocês podem tirar todas as suas dúvidas. Será um evento durante um sábado inteiro, das 8 às 18, iremos falar sobre transição planetária e consciência estelar. O nosso querido convidado Léo Schnebly, vai ser muito legal, hein, Rosa? Isso. Quem tiver então na TV, bota a câmera do celular nesse QR Code, que já cai lá no site. Quem tiver no celular, ou vai no comentário que está fixado aqui embaixo, ou na própria descrição do vídeo. Vocês conseguem saber mais sobre o evento. Tá acabando as vagas já. Exatamente. Vamos que vamos, hein? Galera, é isso aí. Nosso primeiro evento presencial. Estamos muito felizes e vai ser uma honra recebê-los. Tem gente vindo do Brasil inteiro, acredita, João? Mas coisa boa, né? Nossa. É o primeiro evento que vocês estão fazendo? Primeiro É o evento. primeiro. Ai, coisa boa. E qual que é a palavra-chave, Rosa? Você já tem aí? Palavra-chave, né, para quem chegou até aqui, tem que ser, obviamente, Vedanta, né? Escrevam aí nos comentários. O que é a palavra-chave? Todo episódio a gente recebe um convidado e aí tem aquela palavra que pode resumir tudo que a gente falou. Ah, tá. Entendi. Então, para a gente poder disseminar mais o seu trabalho, a gente escreve, às vezes, uma palavra que homenageia alguém ou algum Mas isso é onde? estudo. Nos comentários? Exatamente. Aí o Ah, público legal. escreve Vedanta. Então escrevam aí, pessoal. Vedanta no comentário. Vamos junto. Exatamente. Escrevam aí de onde vocês estão nos acompanhando. Isso é só para os guerreiros, né? O pessoal que ficou até o final. E escrevam também Vedanta. Essa foi a segunda vez que a gente recebeu aqui o Jonas. Acompanhem o trabalho maravilhoso que o Jonas Mas ainda faz. tem mais um bônus aqui. Vai né? ter o bônus, exatamente. Mas tem aí Não Vedanta.soma. acabou ainda. Vedanta.soma. Que a gente faz uma pergunta também para as pessoas que vêm algumas vezes. Se você pudesse sentar numa mesa igual a gente está agora, para conversar com qualquer pessoa que já existiu na história da humanidade ou de qualquer coisa que venha na sua cabeça, com quem você sentaria para falar e o que você conversaria? Rapaz. Olha, assim, né? Eu não tô assim fazendo um juízo de valor, nem... E também quero ser honesto, né? Assim, no sentido de vou falar aquilo que... Não, vou falar o que vem na minha cabeça que eu acho que eu faria. Eu acho que eu conversaria com Bruce Lee, cara. Bruce Lee, que legal. Acho, é. Resposta original. Caramba, muito Por quê? legal. Porque, assim, ele era uma força, né? Tipo assim, não era só uma pessoa, né? Era uma força do Kung Fu, uma força de disciplina, uma força de habilidade, né? Uma força mental, né? Você vê os vídeos e tudo mais, eu teria muito prazer de poder ver uma pessoa que foi uma encarnação de uma força mesmo, sabe? E eu acredito, assim, que o trabalho da espiritualidade é todo um só. Não importa se é Kung Fu, se é Vedanta, se é, sabe, o caminho que a pessoa está indo, né? É um caminho de transformação, né? Eu acho que, inclusive, para o Brasil, ele foi o símbolo de transformação de muita gente, sabe? Para o mundo inteiro, né? Então, eu acho que seria um prazer enorme poder ouvir, né, da história dele, como que foi isso para ele, né? Você comentou agora do Kung Fu e anteriormente. O que te atrai tanto, assim, no Kung Fu? Olha, Kung Fu hoje é minha prática, né, assim, pessoal, né, assim, no meu trabalho sobre mim mesmo, né. Eu sempre fui um praticante de arte marcial, já pratiquei capoeira, taijutsu, né, e o Kung Fu, ele tem uma coisa, assim, especial que você ainda tem com alguns mestres, né, a possibilidade de você fazer uma prática voltada para o autoconhecimento. E não só como uma luta, né? Eu acho que, por exemplo, se você pensar num Japão, né? Tipo assim, tudo é tão envolvido, né? Mas você tem que ter um bom mestre de uma tradição para não ser simplesmente uma boa técnica, né? Você ter um processo interno. E o Kung Fu, ele integra isso muito bem. Tanto que tem vários momentos, assim, que eu tô praticando yoga, que eu não sei se eu tô praticando yoga, se eu tô fazendo tai chi, se eu estou praticando Kung Fu. Nossa. Porque tudo é a mesma coisa do ponto de vista, né, da transformação. Quando está no lugar certo, tudo é igual. Quando está no lugar errado, cada um tem o seu quadrado, né? Então, essa é a minha visão, sabe? O Kung Fu como um caminho de autoconhecimento.
Ele falava, né? Be water, my friend. Be water, my friend. Exatamente. E se você pudesse conversar com o próprio Jonas? Só que com o Jonas daqui uns 20 anos. Daqui uns 20 anos? Que recomendação que você daria para ele hoje? Pô, mas eu pra conversar com o Jonas daqui a 20 anos, eu acho que eu ia pedir a recomendação, né? Ele vai estar mais esperto. Ele já avançou, né? Se pudesse falar com o Jonas de 20 anos atrás... 20 anos atrás? Ah, pode ser. tá bom. Rapaz... Porque o Jonas de 20 anos atrás era engenheiro, né? Tava em outro processo. Tava em outro processo. Cara, eu acho que o que eu diria, e que talvez seja parte da história, assim, da maior parte dos buscadores, sabe? É que a gente tem que ter muita fé, sabe? Tem que ter mais fé. Quanto fé você puder ter, melhor é. Porque a mente racional, olhando para a espiritualidade, ela critica tudo e ela sempre tem um motivo para não acreditar em nada, sabe? E falar que a vida é assim mesmo, sabe? Mas não é não, sabe? E depois que você está um tempo na espiritualidade e você para de precisar acreditar porque você está vendo as coisas, você está entendendo, né? Leva tanto tempo, né? Então, sabe, quanto mais fé a pessoa tem, mais rápido ela consegue sair de dentro da lama, né? Então, eu diria, cara, aumenta a sua fé, Acredita. sabe? Acredita, sabe? Acredita em você e acredita em Deus também. Independente do seu caminho espiritual, sabe? Acredita que existe uma força e que essa força está te guiando. Sabe? Se prende nisso, sabe? Não se preocupa com as pessoas, né? Se preocupa onde você tá na frente, você tá atrás, né? Tudo isso é inútil. Porque até você passou por um processo de dúvida no começo? Não é dúvida, assim, do tipo, gosto de Vedanta ou não gosto. Sempre gostei de Vedanta e sempre foi o meu caminho, mas... Né, você pensa, a gente conversou sobre plano espiritual, né? Imagina, você nunca nunca viveu nada, você vai dizer, será que existe mesmo? Sabe? Aí você vê uma pessoa fazer cura, né? Hoje a sociedade sabe que isso existe, né? Mas as pessoas ainda duvidam que uma pessoa pode ser curada com uma oração, sabe? Então, poxa... Total, né? Então, tipo... Esse trabalho, por exemplo, eu fiz muito trabalho assim, tipo, de psicanálise, sabe? Tal. Mas levou um tempo para eu aceitar que eu precisava de ajuda. Se eu tivesse aceitado antes, eu teria me transformado antes, pô. Se tivesse tido a fé antes. A fé, sabe? A fé é que existe uma resposta. Não é só fé em Deus, sabe? Fé é que existe uma resposta. Não é possível que a gente veio viver aqui para ser infeliz, mano. Ou que a gente vai ser feliz depois da morte. Isso não é possível. Isso não faz sentido nenhum. Aceitar que o ser humano nasceu para sofrer, sabe? É o cúmulo, assim, do paradoxo, sabe? Todo mundo buscando pela felicidade. E aí a gente, depois da morte, vai ser feliz. Então, para que nasceu? Já ficava lá. Sempre adiando. Pô, sabe? Tipo, faz sentido nenhum, né? Então, a única coisa que faz sentido tem alguma coisa que eu não tô vendo. Sabe? Existe ignorância. Porque tem gente da mesma situação que eu que tá vivendo bem. Então, cara, por que eu não tô vivendo bem? Preciso descobrir. Qual que é a peça do quebra-cabeça que tá faltando? Isso. É em busca de autoconhecimento, né? Tipo, é isso, né? Quanto antes, melhor. Então, se fosse me dar um conselho, eu ia acelerar meu processo. Sensacional, muito bom. Gostou de estar aqui com a gente? Foi maravilhoso estar aqui com vocês, clima ótimo, né? Sim, e muito feliz de ver o trabalho de vocês crescendo, a seriedade aí que vocês estão fazendo tudo, né? Parabéns mesmo. Obrigado. E próxima vez que estiver por aqui, vai pedir música. Com certeza, eu trago meu violão. Traz seu violão. Tá certo. Por favor. É isso aí, galera. Escrevam nos comentários Vedanta e tenham fé. Acho que fica essa mensagem, né? Exato. Muito bom. Deem um like, se inscrevam no canal. Não esqueçam que é importante para ajudar a disseminar essa grande aula que a gente recebeu aqui com o Jonas. Então, já dá o likezinho aí, o joinha aí embaixo. Exatamente. Deixe seu tchauzinho aqui, Jonas, pra gente. Om Namah Shivaya. Namastê. Valeu, galera. Até mais.